Esporte Clube, hoje é terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Sabe o que é que vai começar? A terceira fase da Copa do Brasil. E daqui a pouquinho, terceira fase da Copa do Brasil com jogos importantes, incluindo jogos das equipes que estão disputando a Libertadores da América, os clubes que entram nesta fase. Aliás, não são só aqueles que estão disputando a Libertadores da América, né? O campeão da Série B entra nessa terceira fase, o campeão da Copa Verde, outras vagas para clubes campeões aí pelo Brasil ou que por ranqueamento chegam na terceira fase da Copa do Brasil, da milionária Copa do Brasil. E a gente vai falar muito sobre os jogos desta fase, jogos desta terça-feira, tem jogo na quarta, tem jogo na quinta também. E, é claro, tem o rescaldo do Choque Rei desta segunda-feira entre São Paulo e Palmeiras. Tudo isso a partir de agora comigo, com a Aline Brava e com um convidado muito especial que está conosco nesta terça-feira. Antes eu quero pedir só para você, não se esqueça de se inscrever aqui no Link Esporte Clube. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like aí para a gente na nossa transmissão e não se esqueça de compartilhar o nosso Link Esporte Clube com as suas redes sociais, tá bom? Assim você traz mais amigos para resenhar conosco, para falar de futebol conosco diariamente. São 3 edições diárias do nosso Link Esporte Clube. Tem o nosso boletim às 11 da manhã e depois as lives com os nossos convidados e com análises ao meio-dia e também às 6 da tarde. Além disso, você não perde as transmissões esportivas aqui do Link Esporte Clube. Libertadores é no Link Esporte Clube, Copa Sul-Americana também é por aqui. Copa do Brasil, vai ter Copa do Brasil sim no Link Esporte Clube. Quinta-feira, hein, tem Águia de Marabá contra o São Paulo. O jogo será lá na capital paraense, em Belém, no estádio Mangueirão, e a gente vai conferir aqui no nosso Link Esporte Clube. E, é claro, tem Campeonato Brasileiro para você também aqui conosco, tá bom? Então fique por aí curtindo bastante o nosso canal. E inscreveu-se? Não esquece de acionar o sininho também, porque aí toda vez que a gente tiver ao vivo, tiver uma transmissão esportiva, tiver uma live com um assunto interessante para você, você cola junto com a gente para a gente falar de futebol, certo? Recados dados, quero dar boa noite para a Aline Bravo, que está sempre conosco aqui, discutindo, debatendo e informando e te atualizando também sobre o futebol. Tudo bem, dona Aline? Tudo bem, Frank. 6h05 da tarde, uma boa noite para você. Que eu Boa sempre noite. falo 6 horas da tarde já é noite. E uma boa tarde, uma boa noite também para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. Terceira fase aí de Copa do Brasil, a competição que a galera acha a competição mais democrática aqui do Brasil e que, rende uma graninha boa para os times, né? A gente não pode negar. Vai ter aí os times que são menores, que sempre tem times que a gente não espera, que chega na terceira fase, como o Souza, né? O próprio Águia. O Águia, acho que foi uma surpresa para você também, ele chegar nessa terceira fase? Foi. Né, para mim também. Muitos times de fora, né, como o Cruzeiro. Bom, e aí entra a galera da Libertadores, claro que são times muito fortes aí contra uma galera que vem lutando por essa vaga, então sempre tem um favorito, né, nessa terceira fase, mas também uma fase que acontece muitas zebras, e eu adoro zebra no futebol, porque eu gosto. Não envolvendo muito meu coração. Entendi. Não, entendi rapidinho. Você gosta da zebra no zoológico dos outros, né? Opa, maravilha, porque acho que adestrar a zebra, cuidar de uma zebra dentro de casa é complicado, né? Tem muitos cuidados ali. Mas ali no quintal do vizinho não tem problema, não. E assim, é muito legal ver esses times que se empenham, né? Às vezes conseguem aí passar de fases e a gente até falou sobre isso aqui. De conseguir uma graninha que pode render até para a próxima temporada, para um estadual de uma próxima temporada, né? Organiza o ano, Organiza o ano, exatamente, leva talvez o time aí até para um outro patamar, que se você faz essa administração de uma forma certa, você consegue levar seu time muito bem para um outro patamar e aí também enfrentando times grandes bilheterias, né? Então, Amazonas e Flamengo, por exemplo, uma festa muito bonita, né? Certeza. Então, acho que vai ser muito legal de acompanhar. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar. De novo, a gente está esmiuçando muito hoje. Eu sei que você gosta dessa palavra. A gente vai esmiuçar jogo a jogo. Eu gosto mesmo, eu gosto. Ô, Aline, sem análise, só palpitão mesmo, secão. Quem que é o favorito para você a Copa do Brasil? Eu sei que tem muito clube ainda, estamos na terceira fase, nem avançamos às oitavas,
Mas se você tivesse que Eu apontar vou- um favorito. cara da Copa do Brasil e que tem um time que dá pra chegar, Furacão. Atlético Paranaense. E Fortaleza também, viu? Mas eu acho que o Furacão, grande chance aí, pode ser que priorize a Copa do Brasil. Sem querer adivinhar teu pensamento, mas você está pressupondo assim, clube que no Campeonato Brasileiro talvez não tenha a esperança de bater lá campeão que e que não- fala, pô, vou voltar as exato, não- forças para cá. Em relação a não tá na Libertadores, tá Na na Sul-Americana, caso do Atlético, Sul-Americana. tá bem, graças a Deus. Tá bem também, mas é um time que eu acho que se sair da Sula ou acabar sendo eliminado ali depois de algumas fases do mata-mata, vai priorizar a Copa do Brasil. E aí tem time muito assim pra ganhar a Copa do Brasil. E vem chegando, né? O E um Atlético técnico Paranaense que vem sabe- batendo lá, né? Então, E um técnico que sabe competir também. exato, que sabe competir. Então, assim, se fosse pra chutar em relação assim, talvez não ganhe a Sul-Americana, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, mas tem um timaço aí esse ano, eu colocaria o Furacão como um dos grandes favoritos para a Copa do Brasil. Tem outros também. Eu acho que conforme os times forem sendo eliminados da Libertadores, das competições aí internacionais aqui da América do Sul, a prioridade acaba mudando, né? Mas eu vejo o Furacão como um grande potencial. Boa, Aline. E olha, ela foi assertiva, eu pedi um só, ela falou, é o Atlético, legal. Mas assim, tem outros, Não, né? Que eu mas- tive que não, escolher um, né? Na hora do vai, mas vamos. você entrou na É. brincadeira, né? Ó, pediu um, vou apontar um e tal. Muito legal. Deixa eu colocar nessa conversa aqui também o nosso companheiro, convidado desta terça-feira. Ele é comentarista esportivo, é jornalista, já é de casa, porque é companheiro nosso, já esteve aqui nas nossas transmissões esportivas. Estamos recebendo aqui o João Miguel Lotufo, a caráter, com a camisa do Real, porque o Real acabou de empatar. O jogo terminou agora há pouquinho com o Bayern de Munique, semifinal da Liga dos Campeões da Europa, um jogaço, 2-2 para variar. Ficou a decisão para Madrid, mas o João Miguel já veio a caráter, né, João? Seja bem-vindo aí mais uma vez. Muito obrigado, Frank, Aline. Verdade, né, cara? Eu saí de casa, tava 1-0 Real. Cheguei aqui, pênalti, Real empatou. Então acho que eu sou... Já tinha virado, né? Já, Tava 2-1. acho que eu já posso falar que eu sou pé quente. Mas começa a Copa do Brasil hoje, jogos interessantes. Se a gente for analisar ali com mais carinho quem que vai ser o campeão, acho que é mais difícil, né? Mais difícil. É uma competição que afunila muito realmente nessa fase, que começam a cair os times menores e começam a crescer aqueles times que a gente já está mais acostumado. São Paulo, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que é uma possibilidade. Aí a lista que fica até um pouco mais fácil. O Grêmio, que é um time muito copeiro. Mas se for para listar um só, eu acho que eu vou ficar com o Grêmio, viu? Eu acho Grêmio? que eu fico com o Esse é Grêmio. copeiro. Esse é Alma copeira. Alma copeira, alma alma copeira. O copeira. Renato gosta desse tipo de competição. Não acho que o Grêmio vai longe na Libertadores. Então, no Brasileiro também acho que vai ficar nesse meio de tabela e acho que nesse momento de escolher uma competição, a Copa do Brasil acaba sendo a melhor, né? Por conta dessa questão financeira, por conta também de você, jogo a jogo, você ir alavancando uma grana interessante. Então, nessa aí eu ficaria com o Grêmio. Ó, muito bem observado e bem assim, porque a gente brinca assim quando Claro, claro. os palpitões e tal, a gente gosta dessa coisa de trabalhar Tem com muitas futurologia, possibilidades aí, né? realmente. até porque Futebol muda tudo muito É, rápido, né? é. A gente tá falando aqui nem sabe o que pode acontecer. O Grêmio vai jogar com o Operário e de repente... No começo da Libertadores a gente falava, nossa, o Grêmio tá muito mal, já começou a, né? Exatamente. ó, eu não vou nem Reagir. palpitar, eu vou falar assim que eu tô torcendo pro Fortaleza ser campeão da Copa do Brasil. Eu acho que o trabalho do Vojvoda, do trabalho que Do a Marcelo diretoria Paes, né? do Merece. Fortaleza tem feito assim nos últimos anos, merece um título, sabe? Merece ser coroado com um título e que seja um título nacional importante como a Copa do Brasil. Vai levar a minha torcida. E pode ser que fique aqui diante do Vasco, porque é um enfrentamento de Série A do Campeonato Brasileiro, 2 jogos, a gente sabe que é difícil, mas eu queria assim, O projeto tem que ser queria premiado, enaltecer né? esse projeto e gostaria que ele tivesse esse Ficou na ápice assim, trave com uma ano passado, conquista. né? Quase Ficou deu no Sul-Americana. vice na Sul-Americana. Ah, o Zubeldia, pô. Foi lá atrapalhar. É. Atrapalhar a vida do Fortaleza. Tô pegando ódio desse homem já, hein, meu. Eu vou te falar, o Marcelo Nada, não. Paes, eu vou até mais longe, porque eu acho que o Marcelo Paes devia Ódio não, que é ser muito forte. um integrante da CBF. Eu acho que ele seria, se a gente fosse pensar numa reformulação da CBF, sabe? E colocar novos profissionais, um dos profissionais que eu votaria para estar lá dentro da CBF é o Marcelo Paes, Pô, o mas presidente. acabou de reformular, pô. Não, mas... Então, Dá pra reformular mais, né? vamos reformular tudo de novo? Nossa. Por favor? Ô, louco. Não, desculpa.
Frank. Com 2 meses de trabalho, Não, eu tô falando da presidência, né? Se a gente fosse analisar a presidência e tudo mais que tá agora. não, mas você gostaria do Marcelo Paes como presidente da CBF? Sim, por que não? Não, estou perguntando. Gostaria, eu acho que ele é um ótimo presidente de clube. Eu acho que o trabalho dele é muito sério mesmo. Eu acho um trabalho sério. Ele vê, assim, o clube realmente... Não, o clube não tem que Começou ser só de uma baixo, né? empresa. Começou de Exatamente, baixo e mas foi olha onde de ele degrau em trouxe degrau. o Fortaleza. Sabe, onde a gente viu o Fortaleza no começo dessa gestão? Hum. Eu queria ele aí no lugar da presidência da CBF. E assim, eu acho que é mais do mesmo. Assim, essa reformulação da CBF, para mim, não é uma reformulação inovadora. Para mim, é um pouco mais do mesmo que tá de sempre ali. Claro, tem peças novas e tudo mais, mas com sempre o mesmo pensamento, as mesmas pessoas no comando. Meu, desculpa, gente. O que Então fizeram? aí assim, é grupo político, ele tem que ter força política, tem que ter um grupo que o apoie, Isso que que é o indique a difícil na candidatura. CBF, né? Não, Não, sim. não, eu tô falando, Assim, não, se eu mas pudesse, Perfeito. mas Deus não é, veio aqui e mas falou, Aline. Mas não é se pudesse, pode. Talvez o diferencial do Marcelo Paes seja justamente não ter essa afeição à política, entendeu? O negócio Sim. dele é ser gestor, é ser executivo do negócio. E para chegar à presidência da CBF, você precisa dessa articulação política, porque você precisa de suporte, você precisa de apoio, você precisa de um grupo que te indique e fala, ó, esse aqui é o nosso candidato. Esse é o cara. E depois trabalhar para conquistar os outros votos lá, né? Você não confiaria mais no Marcelo Paes do que no Edinaldo? Claro, Muito evidente. Mais, muito mais. Entendeu? Evidente que sim. E o cara, ele faz um trabalho muito bom, Mas aí, assim. quantas pessoas você pode colocar lá que você confiaria mais do que no Edinaldo? Isso é O Marcelo seria legal. Não, a sua sugestão é ótima. Não, eu sim, Entendeu? eu- O caminho é que não é assim tão... Não, isso daí é uma utopia, né? Não, Aquela não, não coisa pode que ser a gente utopia, não. olha e Isso aí fala, ia até- ser muito bom. Mas assim, gente, as coisas que foram mudadas na CBF, pra mim, é muito mais do mesmo da força de um grupo político. O Edinaldo tá aí, o que eles fizeram em relação, por exemplo, ao treinador da seleção? É amador demais, cara. E aí tem um monte de coisas Não, mas que ele mudou tudo depois disso, né? mudou depois tudo dessa lambança. depois dessa lambança. Tá tudo certo, né? Fizeram a imprensa grande batendo M. o tempo todo, né? Não tem muito o que fazer, né? Exatamente, fizeram a Os resultados grande... não aparecendo, o Brasil fora da Copa do Mundo nesse Sim, momento. fizeram a grande M e mudaram, mas assim, ele também ficou Falando em afastado. grande M, tô com uma fome, menina. Mas- Lembrei daquele restaurante que tem um Ah, o M, né? Não, mas a O M... famoso M. Então, muito estranho, porque o M que eu falei sugeria outra coisa. Seria outra coisa. Aí eu falo, grande M, ele... Nossa, que fome! Não, Frankfurt, vamos lá. ainda não tô comendo isso. Que bom. Mas assim, o que eu tô Mas o- falando é em relação à Como é que vai? administração. Em relação a uma pessoa que pode ir e mudar o cenário e talvez administrar o futebol brasileiro de uma forma mais séria. Eu acho que o Marcelo Paes é um desses dirigentes que poderia compor um novo grupo político no futebol, no cenário do futebol brasileiro. Entendeu? Eu acho que a forma que ele pensa, a forma que a própria Leila pensa, são maneiras diferentes de ver o futebol e uma maneira com seriedade. Um grupo político talvez pudesse pensar em assumir a CBF, sim, e fazer um trabalho diferente. O Edinaldo está envolvido em polêmicas, a gente sabe disso, não precisa repetir aqui. É um grupo político que vem fazendo mudança, aí está reformulando, mais ou menos, está reformulando com o aval de uma pessoa que já está queimada ali dentro e que já não tem mais essa mas confiança. aí dos é o- dirigentes. Vamos lá, tem uma palavra pesada para falar. porque- Como diz o Capitão Nascimento, é o sistema, né? O sistema. É o sistema. Mas aí se a gente pode pensar em tudo, imaginar tudo, querer tudo, porque a boca foi feita para falar, a gente pode pensar, Não, mas- o que o meu coração pediria. Ele é um dos Mas é uma dirigentes do grande futebol sugestão, brasileiro é. que eu falaria assim, poxa, seria legal ver É uma pessoa a quem você entregaria o comando do futebol brasileiro. Fala, bom, você eu confio, vai lá e eu não faz. digo nem como presidente, mas como um novo elo de uma força política dentro da Confederação Brasileira, por exemplo, para fazer uma grande mudança. Talvez com o presidente também, mas eu não sei, a gente teria que pontuar outros nomes, ver outras cabeças. Mas, poxa, uma confederação com... sabe, que a gente confie mais transparente. O trabalho do Marcelo Paes é baseado na transparência. É fácil, é só Ele tirar os coloca- caras que estão aí desde que a CBD virou CBF, ou seja, desde lá dos anos 70. É Tira difícil. Então, se os caras já estão lá É desde impossível, essa época, né? impossível. É, por isso que a gente Entendeu? fala do sistema. E aí é complicado. Sai um, vem outro. Exatamente, mas assim, poxa, eu acho ele um grande nome, administrador aí. E também, pelo que a gente observa das ações dele, em relação à palavra, em relação à defesa do time, do técnico, do projeto em si.
Eu acho que ele fez um grande trabalho. Não à toa o John Textor chamou ele para participar do projeto, né, do Botafogo. E ele resolveu continuar no Fortaleza. Então ele é um grande nome aí no futebol brasileiro. Vamos lembrar do Fortaleza de um tempo atrás, sabe? O Fortaleza hoje brigando por Sul-Americana, aparecendo do meio para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um projeto que deu certo, né? Que não é que tá dando certo, deu certo o Fortaleza, né? Claro, precisa Fortaleza já é uma realidade. já é uma realidade, precisa se consagrar com título, maravilha, eu também acho, mas já é uma Não, realidade, eu acho que nem cara. precisa, porque o trabalho é bom. O trabalho é ótimo. bom, Ele é é bom, eu concordo com comprovadamente você, bom, né? Concordo. Assim, o que eu acho, e o que eu espero e o que eu gostaria que acontecesse é que fosse coroado com o título, porque merece, por Merece. questão de merecimento, não é por é simpático ao Fortaleza. Não, não sou, eu acho que merece, eu acho que o trabalho é legal e os caras merecem, pô. E todo mundo trabalha por conquistas, né? E o Fortaleza não é diferente, foi aos poucos ali, ó, trabalhando para cravar o nome ali no cenário nacional, para se estabelecer na Série A, para ir para uma competição sul-americana. Pô, já bateu na trave ali na sul-americana. Tá chegando perto, tá chegando a hora. E uma hora acho que vai rolar. Vai, também acho. Você falou de gestão, agora, do ponto de vista de gestão, a CBF tem lá agora o Rodrigo Caetano e o Cícero Souza, né? Fazendo a gestão, mas é a gestão do futebol. Sim. Quer dizer, Os de futebol. os caras estão lá para tentar organizar o futebol, mas eles não mandam na CBF. Não manda. Né? Todo mundo que entra na CBF não é que tem que se curvar, mas você está sujeito ao guarda-chuva, o que está acima de você, que é a presidência da CBF, e aí trazem junto os conselheiros, os corneteiros, os consultores, os políticos influentes. O grande problema do futebol é essa quantidade enorme de cargos que... Aproveitadores. Exatamente, não precisa, cara. O que eles fazem? Eu chamo de Conselheiro, que ele usurpadores faz? do poder. Perfeito. Entendeu? O que eles fazem lá? Porque o conselheiro só serve para dar problema, para voltar lá e passar uma ideia, e às vezes até uma ideia que é muito promissora, o conselheiro vai lá, não, isso aqui vamos pensar mais para frente, passa e acaba perdendo uma grande oportunidade. Eu acho que o futebol perde muito disso. O Santos, quando foi rebaixado, eu lembro até de um episódio específico que teve uma reunião gravada dos conselheiros que tinha 2, 3 dormindo. Dormindo. E eles têm salário, você sabe, né, Tem Lúcio? salário, eles recebem. E não é saláriozinho, eles têm salário. Que tem gente que... não, deputado, não, agora eu não quero mais ser político, não, vou ser lá vice-presidente da CBF de alguma coisa. Pois é. Porque os caras têm salário. Eles têm salário para dormir na sessão do conselho. Você entendeu? É o nível de administração, de gestão do futebol brasileiro, com esses retrógrados que estão aí há anos aí no poder. Frank, se a gente pudesse brincar aqui, então, vai. Mas não brinca com esses caras, não, que esses caras são meio vingativos. Hein? São Não, tô perigosos. brincando. Deus. Não, vamos lá. Mas eu não vou duvido te falar nada, mesmo. hein? Aconteceu alguma coisa comigo. Não, cadê? Não, para. Que isso, que isso. Mas se você pudesse, sei lá, pensar no nome assim, da ala administrativa do futebol como um todo aqui no Brasil, pra falar, esse é meu candidato ali à presidência da CBF, vou votar nele. Quem seria? Cara, eu gostava muito do movimento do bom senso. Não sei se o você se bom lembra do bom senso, senso, sim, né? sim. Mas o bom senso, que era muito organizado, que tinha cabeças muito boas, não conseguiu ir para frente, foi minado por esse sistema, entendeu? Tinha o Alex Cabeção, É verdade. tinha Paulo André, se eu não me o engano. Paulo André, o Fernando Praz como frentes aí do negócio, o Tinga, né, que é muito politizado e tal, tem ideias que você pode questionar ou não, mas é um ex-atleta e politizado. Eu acho que a gente poderia ter um grupo de ex-atletas com gestores comprovadamente eficientes, como o Zé Carlos Brunoro, por exemplo, que é um cara que não precisa mais de ficar correndo atrás de dinheiro na vida. Sim. Não que ele esteja nadando dinheiro, não é isso que eu estou falando, mas assim, Mas assim, não é. ele já realizou grandes trabalhos, ele não precisa comprovar que ele é um bom gestor e ele não é um cara que vai lá para sentar Passear, na né? cadeira e pegar o contra-cheque depois. Eu gosto Entendeu? do movimento do bom senso, mas é aquilo, né? Acho que nem os próprios atletas acabaram apoiando o bom senso. Então, porque é difícil você passar para os atletas
Pô, o atleta entra em campo para bater no bandeirinha. Como é que você vai fazer a cabeça desse cara e falar, meu, é importante, é necessário que você tenha uma posição contra tudo que acontece de ruim no nosso futebol. É importante que você apoie jogadores que ganham R$ 1.000, R$ 1.500 por mês, que eles tenham uma condição digna Bom senso. para continuar lutando, para continuar jogando futebol, para continuar exercendo a profissão deles, né? O futebol não se resume aos jogadores dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. É difícil você passar essas noções para os jogadores. Não é porque, assim, falta inteligência para os jogadores, é porque simplesmente eles não estão nem aí para isso, eles não ligam. Eles No querem... final do dia, eles querem o salário deles Claro, e é o salário e quer o viver objetivo a vida que o clube dele. está tendo. É aquela coisa de cada Foge muito cada disso, um olha para o infelizmente. seu e... Já era, né? E o coletivo fica para depois. Mas, enfim, grande discussão aqui no Futebol é muito começo, a egoísta, partir da né? Eu sua gostei ideia. dessa, foi boa. É, Não. e Marcelo Paz. o senhor, o que você acha, João? Quem que você escolheria, assim, pra ser... Falar, eu vou defender aí na presidência? Olha, vocês falaram dois bons nomes, eu vou falar o terceiro, então, porque eu penso muito da Leila. A Leila, beleza, ela não entende de futebol, ela já falou isso diversas vezes, mas ela, como gestora, ela sabe muito bem o que ela está fazendo. E ela não tem medo de falar. E acho que isso que falta na CBF. É. Acho que você falar o que está acontecendo lá dentro, passar para o público, ó, está acontecendo isso, tem essa sujeira aqui, para o público ver. Mas isso a gente sabe também que a política no Brasil funciona dessa forma, né? Um negócio que deixam tentar meio sujeitado, deixam ali meio camuflado, né? Sim. Para a galera não perceber. Outra pessoa que não precisa de dinheiro também. Outra pessoa que não precisa de dinheiro. Precisa. E acho que faria um belo trabalho. Acho que ela faria um bom trabalho, principalmente nesse aspecto de gerir a seleção brasileira, que é o que está precisando, né? Precisa de comando. A seleção brasileira não tem Trabalho comando sério, coordenado. né? Trabalho Trabalho sério. sério. Trabalho sério. E é o seguinte, aí ela liberaria os clubes também e falar, ó, meu, eu como presidente ou presidenta, como ela queira ser chamada lá na CBF, eu como presidenta da CBF vou fazer o seguinte, vou ajudar vocês a formarem a liga aí de vocês, porque o Nossa, negócio da ia ser CBF 3, é 2, 1. cuidar só da 3, 2, 1. seleção brasileira, certo? A CBF ganha uma grana que não está Absurdo. escrita, que não está escrito no gibi, como cuidando só da seleção, né? E ainda quer se intrometer na vida dos clubes, ainda faz os clubes serem dependentes de uma ou outra coisa aí com relação à CBF. Agora, uma coisa é certa, nós citamos aqui pessoas que não fazem parte desse sistema, Não fazem. né? Pessoas que estão fora dessa bolha aí, dos caras que estão lá. Que já estão Mas a contaminados. gente aqui, numa resenha rápida, citou 3 nomes. Será que é É. tão difícil de encontrar um nome Outras assim, alternativas, outras né? alternativas, além do Edinaldo? Porque o Edinaldo é mais do mesmo. É mais Eu um. acho que a seleção precisa de algo novo. E acho que a gente falou 3 nomes aqui que se encaixariam Importantes. muito nesse perfil. Eu também tiro meu chapéu pra ela, eu não preciso nem falar, né, gente? Porque eu acho que ela tá revolucionando, mostrando uma forma de fazer futebol séria, que é muito bom. Não tem medo de falar, tudo bem, às vezes ela pesa aí nas palavras, mas tá tudo certo, ela se banca ali. E também o ambiente que ela tá, né? Eu sei muito bem o que ela deve passar, um ambiente... A gente, querendo ou não, o futebol é um ambiente masculino, né? Não digo... Não tô falando machista, é um ambiente masculino. E para ela ter voz e para ela ter respeito também, ela tem que se portar, às vezes, de alguma forma mais incisiva. Senão, ela vai ser sempre a boazinha, a mãezona e não vai resolver nada. E eu acho que ela tem esse aporte, esse caráter de ser incisiva, de falar o que ela pensa e resolver. Né? Não ela basicamente rompeu com a mancha verde, assim. Né? Eu não tô falando que isso é certo, não quero entrar nisso, mas, cara, um presidente não ceder O Marcelo Paz também fez isso, olha só. É, Né? então. Olha só. Um presidente não ceder à pressão da torcida. Eu sei que vive um momento muito favorável e tudo mais, que seria diferente se estivesse numa crise, provavelmente, tá tudo certo. Tem várias questões. Mas, é difícil você ver, mesmo um presidente ganhando pra caramba, não ceder à pressão de torcida e falar, não, aqui comigo você não cresce. E ela falou isso, cara. Então, assim, dá pra gente ver por atitudes que ela tem dentro do futebol mesmo, para onde ela quer levar o time. Não, eu vou fazer isso. A torcida falando, a gente quer um medalhão, a gente quer um jogador, não sei o quê. Não vou contratar. Ela vai na mídia e fala, não, estamos vendo
quando tiver dinheiro, quando encontrarmos alguém. E o Palmeiras Foi faz lá o e quê? contratou um jogador que ninguém ficou sabendo, nem a torcida. Exatamente. Contratou um jogador medalhão que ninguém ficou sabendo, Que chega para ser titular. que chega para ser titular, e o Palmeiras sempre fazendo contratações assertivas, né? Diferente de outros presidentes que caem aí na pressão da torcida e compram um cara top que não rende. Entendeu? Então, assim, ela tem as decisões certas. Eu acho que, antes de tudo, ela pode não ser a gênia para entender cada posicionamento dentro de campo. Esse aqui é o melhor lateral que tem. Isso aqui. Tudo bem, Mas você ela tem. não precisa Você ser. não precisa ser. Ela é uma boa administradora. Não por isso ela já fez parte aí da administração das empresas dela também. Então, cara, eu acho que dentro do futebol ganhou uma peça, o futebol brasileiro ganhou uma peça muito importante, a Helena Pereira é ela. O patrocínio da empresa dela com o Palmeiras vai até o final do ano. E ela disse que quer resolver a situação do patrocínio até o mês de junho, até o meio do ano. Por quê? Porque tem eleição no final do ano, ela não quer que um assunto seja vinculado ao outro. Do tipo, ela vai renovar o patrocínio para ser eleita presidente novamente, sim. entendeu? Então ela diz que vai receber as propostas agora, a partir de junho, e mais um ou 2 meses ali vai definir. E aí, o que é que todo mundo imaginou? Como é que ela, na condição de patrocinadora e de presidente, como é que ela vai resolver essa questão? Ela vai sentar numa mesa com ela mesma e vai ficar correndo de um lado para o outro? Olha, a proposta é essa, ela vai lá do outro lado, olha, essa proposta não é boa, devolve aqui, ela corre lá do outro lado, então vou apresentar. Ela diz o seguinte, olha, se a gente tiver que patrocinar o Palmeiras, quem vai decidir pelo patrocínio vai ser o conselho da empresa que eu dirijo, não eu pessoalmente, né? E se a gente receber propostas maiores do que a proposta que a gente tem ou que a gente pode ter para renovar, ou nós não vamos apresentar proposta para renovar, nossa proposta continua sendo a mesma, 81 milhões, mais os bônus por conquistas, que fazem o patrocínio chegar até 120 milhões de reais. A gente acha que isso está bom e a gente não vai aumentar isso. E aí quem vai decidir é o Conselho do Palmeiras e é o Conselho da Crefisa, se a Crefisa apresenta uma nova proposta ou não. Meio que lavando as mãos, assim, falou, eu não vou me meter nisso, ou vou colocar a mão aqui na cumbuca o mínimo possível, porque é algo que não está casando aqui com o cargo que eu estou ocupando hoje, né? Achei era uma dúvida que eu tinha, aí quando eu fiquei sabendo que ela ia submeter ao conselho, eu falei, poxa, então ela está adotando um critério aí para não... Misturar as coisas, exatamente. Principalmente com relação à eleição, que eu acho que é o mais importante aí. Porque... Ela poderia se aproveitar. Tem uma oposição? Não, né? Ela não tem oposição ainda. Não, tem um grupo que pretende lançar uma candidatura, mas é algo que hoje seria apenas para marcar uma posição e não para ser uma oposição efetiva. Perfeito. Acho difícil também, viu? A galera não reeleger ela. Olha só, o Apenas Isso escreveu assim, boa noite a todos, vamos meu timão. Valeu, brother. Valeu, brother. O Geraldo Alves Barroso, boa noite, Frank Fortes, acompanhando aqui em Santo André, São Paulo, abraços. Esse é terra nossa, hein? Aí fechamento nosso. Cássio Reis, fala grande Frank, por aqui hoje, hein? Valeu, Cassião. E tem uma pergunta para você aí no chat, hein, se você quiser participar. Na sua opinião, quem que deveria assumir a CBF? Você responde aí nos comentários, tá? Não é enquete, é uma pergunta para você lá no chat. Você pode responder para a gente, participar dessa nossa resenha aqui com o João Miguel Lotufo, com a Aline Bravo e comigo, enquanto a gente fala também da Copa do Brasil. Mas gostei muito do assunto, viu, Aline? Abordado a partir da sua... explanação a respeito do Marcelo pensar, Paes. né? Porque senão a gente fica só debatendo futebol. Claro, é muito gostoso. O bom é ver a bola, né, em campo, tá tudo certo. Mas a gente tem que pensar na parte administrativa do futebol, porque daí a gente começa a ver o futebol europeu e fala, os caras estão em outro nível. Futebol árabe, nossa, olha também a grana que eles têm. Fora de campo também é muito importante. Exatamente, tanto de dinheiro que rola aqui dentro, que a gente podia tirar mais e crescer o nosso futebol, que às vezes não acontece por uma má administração, né? Estou imaginando aqui que um dia disseram que o André Sanches poderia ser presidente da CBF. Não, mas aí... cara. Fazemos um minuto de silêncio ou não? Deixa quieto. Vamos tocar o nosso barco aqui? Vamos tocar. Copa do Brasil, começa hoje a terceira fase, daqui a pouquinho, né? Jogos às 7 da noite. Jogos não, um jogo às 7 da noite, abrindo a terceira fase. Você confere aí, aqui do ladinho da gente. Bahia e Criciúma é o jogo das 7 da noite. É um jogo de Série A, né, João Miguel? Jogo de Série A.
O Criciúma deu uma sapecada no Vasco nesse final de semana. É. O pessoal ficou surpreso aí. Porque o Criciúma tem 2 empates e 1 vitória no Campeonato Sim, Brasileiro, o Criciúma tá né? muito bem. O Criciúma Tá muito começou muito bem o Campeonato Brasileiro. E um embate de 2 equipes que vêm num bom momento. Bahia, Sim. que não perdeu ainda na Arena Fonte Nova, né? Casa de apostas, Arena Fonte Nova, isso aí é brincadeira. E o Criciúma que chega com essa baita goleada pra cima do Vasco, jogando fora de casa. Então é um jogo que pode ser interessante. Eu acho que vai ser um jogaço também. Ainda aposto na vitória do Bahia. Não Não, vou eu também. negar Acho que o Bahia é mais por favorito. conta de ser lá na Fonte Nova, mas vai ser O jogaço. Criciúma já exige um respeito, porque chega Se o embalado. Criciúma ganhar também não vai ser nenhuma novidade, assim, pra mim. Nossa, que surpresa, não acho. Tem um time forte que vem aí pra competir, mas ainda tá um passinho acima por jogar em casa. E a gente sabe que às vezes isso conta... Às vezes não, né? Conta muito aí no futebol. Dá jogo, né, João? Dá 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 jogo. jogo. Eu concordo com vocês também. Acho que o Bahia tem um certo favoritismo jogando em casa, até porque parece que são 2 equipes distintas, né? O Bahia lá na Fonte Nova e o Bahia fora de casa. Sempre tem problemas como quando atua como visitante, como foi lá com o Internacional, saiu na frente, tomou a virada, etc. Mas jogando na Fonte Nova não tem para ninguém. Sofreu no jogo contra o Vitória também, foi buscar um empate ali com 5 minutos, em vacilos ali da equipe do Vitória, mas era um clássico local, Clássico é né? detalhe, né? Clássico é detalhe. E aí, Bavi, você sabe, né? Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Mas naquele teve bastante emoção. Mas jogando em casa, o time do Rogério Ceni tem um certo favoritismo aí e acho que em 2 jogos também. Acho até que passa o Bahia, para falar. Acho que o único momento que o Criciúma pode complicar esse jogo é se sair da Arena Fonte Nova com empate. Porque jogar no Heriberto Wilson não é fácil também, estádio acanhado, torcida joga junto. E o Criciúma é muito forte jogando dentro de casa também. Tem ótimos números, foi campeão catarinense, então é um time que exige respeito. É importante o Bahia fazer o resultado hoje, porque se tiver que correr atrás lá em Criciúma, pode ter muitos problemas. Eu tô com ele. Eu falei aqui no começo que acredito que vai ser um jogo bem igual, não bem igual, né? Porque os dois times vêm por uma boa fase, mas ainda acho que o Bahia tem um pouco de favoritismo pela questão de ser lá na Fonte Nova. Agora, o empate realmente... Qualidade técnica dos jogadores também. acho que vai ser, assim, se o Criciúma vencer esse jogo, Frank, não vai ser uma surpresa, assim, nossa, né? A gente não esperava. Até porque venho apresentando no futebol que existe essa possibilidade, né? Então, vai ser um jogo parelho. Ainda acho que o Bahia tá um pezinho à frente para ganhar em casa, porque o fator casa conta muito. Mas vai ser, eu acho que é um jogaço. Eu acho que dessa terça-feira é o jogo mais igual aí. Bom, jogo bom, daqui a pouquinho, 7 da noite. 7. Estou mandando para o nosso cowboy aqui a escalação do Bahia para a gente dar uma olhadinha também como é que vai jogar o Bahia, né? Já que o Maravilha. jogo é às 7 da noite. Daqui a pouco vai entrar para a gente aí, mas assim, eu acho curioso que no caso do Bahia, por exemplo, não tem jogador poupado, pelo menos em teoria, né? A gente vai conferir depois aí se o Rogério poupa algum atleta ou não. Está aí a escalação do Bahia no ar já, com o Marcos Felipe, o Arias, Gabriel Xavier, o Canu, o Luciano Juba pela esquerda, meio campo com o Caio Alexandre, o Jean Lucas, ex-Flamengo e Santos, o Everton Ribeiro, que é o capitão da equipe, e esse trio aí, o Cauli, né, articulando também, e a dupla ali, Tassiano e Everaldo. Tassiano que ganhou essa conotação de ser muito mais atacante no Bahia com o Rogério Ceni, né, João? Exatamente. Vem com o mesmo time que venceu o Grêmio na última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu fiz esse jogo. O Rogério gosta muito de jogar nesse esquema com 4 defensores, um volante fazendo a saída de bola e um volante com muita qualidade, que é o Caio Alexandre, o cara que dá ritmo ao jogo do Bahia. E aí esses 3 meias um pouco mais avançados. Jean Lucas caindo pelo lado esquerdo, o Cauli centralizado, o Everton Ribeiro pelo lado direito, o Jean Lucas até revezando um pouquinho entre um segundo volante, voltando um pouco para ajudar nessa construção da defesa. E mais à frente o Tassiano, que é um faz-tudo nesse time do Bahia, até por isso o Rogério gosta muito dele, porque ele consegue trazer várias variações para o esquema tático, pode jogar mais recuado, pode jogar mais avançado pelo lado do campo, então é um cara com essa versatilidade que todo técnico gosta. E aí mais à frente o Everaldo, autor do gol do confronto contra o Grêmio, centroavante artilheiro. É um belo time do Bahia titular. Acho que tem alguns problemas no banco de reservas, mas titular por titular,
o Bahia é um time muito forte. É, isso aí, eu gosto também. E gosto porque o Rogério ele tem boas opções também no banco de reservas, né? Jogadores experientes, por exemplo, para esse tipo de competição. Perfeito, perfeito. Porque na Copa do Brasil a experiência às vezes conta mais do que a técnica ali no momento, Sim. dependendo das circunstâncias do jogo. Segurar um Você precisa de um jogo. jogador mais cascudo, né? Ele tem jogadores ali, o Gilberto, o Gilberto Cicinho. poderia ser titular em muito time ainda do Gilberto futebol poderia ser brasileiro. titular em muito tempo, em muitos times. O Vitor Cuesta, o Depena, que veio do Inter agora, foi acho que um dos últimos reforços aí a chegar. Iago Felipe, Ademir, jogadores que já têm uma certa experiência. O Biel, que sempre entra bem, né? Tá muito bem. É uma espécie de 12º jogador dessa equipe aí também. E o Criciúma também tá, tem até a fitinha ali do senhor do Bonfim ali, isso paramentada com Bora Bahia, tá ali, ó. Ninguém nos vence em Bahia, sei lá, deve ser isso. E o Criciúma também está definido pelo seu treinador, é o Tencati, né, que fez aquele brilhante trabalho no Londrina. Tem alguns jogadores conhecidos, como Felipe Viseu, o Trauco, o Marcelo Hermes, né, lateral esquerdo, o Leandro Bárcia, que é o uruguaio, né? Jogou no Sport. Jogou no Sport, jogou no Goiás. E o Bolassier, que é uma das grandes atrações aí do time, está no banco de reservas. Tanto ele quanto o Marquinhos Gabriel. Interminável Marquinhos Gabriel. Tá tentando acertar ainda em algum time o Marquinhos Gabriel. Só falta o São Paulo, viu? Um dia ele chega lá. Acho que, quem sabe, né? Não, melhor do não. jeito que o São Paulo... Vou deixar quieto. Não merece passar por Vou isso. Vou deixar essa Agora, pra o depois. Criciúma tá bem modificado. Do time que jogou contra o Vasco, tá um time bastante mudado. Me parece que o Tencati tá priorizando um pouquinho o Campeonato Brasileiro. Não acho um absurdo, porque a gente sabe que o Campeonato do Criciúma deve ser a permanência. Uhum. Não acho que vai brigar por muito mais coisa que isso. Então, mas ficar também muda tudo, né, na Série A. Muda tudo. E acho que ele tá pensando um pouco disso também. Vai com um time bastante alternativo, o Bolassier no banco, o Marquinhos Gabriel, o próprio o Maia, que foi muito bem no jogo contra o Vasco. Então é um time mudado, é um time que acho que vai se jogar para se fechar e quem sabe segurar o empate e aí sim tentar garantir a classificação. Onde o Trauco foi parar? Nossa, o Trauco, cara. O Trauco, cara. Jogou no Flamengo. Caraca, então com essa deixou escalação muita saudade aí, lá. acho que Bahia favorito, né? Com essa pelas escalações, né? Pela escalação. Escalação por escalação. Bahia veio com força máxima e o Criciúma veio com um time bastante alternativo. É tipo o Bahia tentando se garantir em casa e o Criciúma, se a gente segurar ali um resultado mínimo, se não tomar uma traulitada já tá bom. Exatamente. Perder por um golzinho, a gente tá tenta ótimo. recuperar em casa. Tá ótimo. É um tanto quanto arriscado, né? É arriscado. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu tentaria com força máxima Copa também. Copa do Brasil, cara. Tá flertando ali com abrir mão da competição. Da competição e focar só no brasileiro para você não ter tantos jogos na temporada, né? Você ter mais tempo de descanso, isso faz diferença. Então pode ser um pouco disso da ideia do Tencati. Bom, às 8 da noite tem Operário e Grêmio. O Operário que está na Série C, né? Série B. Na Série B, ele subiu. Série B eu entendo, Frank. Ele voltou. Ele voltou, né, no ano passado. Tristeza. Ai. Operário que já teve o Vanderlei vindo do Santos, né? Você lembra quando ele saiu? Lembro. O Vanderlei também é um cara que rodou Vasco, depois foi parar no Grêmio também. Na reserva do Mirassol, né? Ele foi para a reserva do Mirassol. Na reserva do Alex Muralha. Que bela sina também, hein, Vanderlei? Operário e Grêmio, jogo das 8 da noite, o Grêmio favorito. Favorito. Embora jogar no Germano Krieger também é difícil, porque é um estádio acanhado, gramado ruim, aquele gramado duro, e o Grêmio é um time técnico que gosta de jogar com a bola no chão. Isso pode fazer uma diferença. O Operário chega numa boa fase, porque vem de 2 vitórias na Série B, não tomou gols nesses 2 jogos, então mostra que tem um sistema defensivo sólido. Então, eu vejo um jogo difícil, mas é claro que time por time, técnica por técnica, eu fico com o Grêmio até um pé nas costas. E aquilo que a gente fala, né, Aline? Titular ou reserva, o Grêmio é favorito. Não tem como. Não tem como. Acho que pela estrutura mesmo, a gente sempre fala de estrutura, nome a nome, o que apresenta dentro de campo, grana também, conta muito. Então, se o Grêmio for com um mistão aí, acho que talvez ainda assim seja favorito para vencer. Talvez não por uma goleada aí, né? Porque mas um placar seguro, né? É um placar seguro, como o João falou, o Operário tem aí um sistema defensivo legal, né? Mas não dá para, acho que
a gente tem que ser realista que seria uma zebra se o Operário passa aí para a próxima fase da Copa do Brasil em cima do Grêmio. Lembrando sempre, né, que são os 2 jogos, tem a ida e a volta. A Sim. gente está projetando aqui um pouco do Jogo jogo de hoje, da mas ida. falando também das possibilidades de classificação. certeza, Por exemplo, com o certeza. Bahia e Criciúma lá, para mim, no enfrentamento em 2 jogos da Bahia, não tem problema nenhum. E mesma coisa contra o Grêmio. A diferença é que, por exemplo, o Grêmio, eu acho que se faz um 3-0 já resolve hoje. É. Né? Já pode jogar com os reservas lá É. na Arena do Grêmio, que Tá tudo certo, né? certamente está classificado. Você acha que tem não vou dizer uma regra, uma norma, ou uma circunstância mais favorável para utilizar nesses jogos aqui, na primeira perna dos jogos da Copa do Brasil, para você ter um critério de utilizar um time reserva ou o time titular? Isso falando dos que podem fazer isso, né, evidentemente. Dependendo da questão geográfica, né? Onde vai ser o jogo? Onde vai ser o jogo, a viagem, o desgaste que pode gerar, eu acho que você pode sim manusear o seu elenco. O Flamengo, por exemplo, deve levar um mistão para Amazonas, né? A expectativa é essa. Então, Não sei nem mas se o é mistão, porque aí porque o Fla- primeiro porque jogo o é Flamengo aqui. pode resolver perfeito, aqui, né? perfeito, exatamente. E aí depois perfeitamente. manda os reservas. Pegar pra- um jogo aqui, então, para... O Corinthians, por exemplo. O Corinthians vai pegar o América de Natal, pode ir com um time alternativo. Eu acho que Sim. ele pode colocar uma molecada para jogar, dar oportunidade. Sim. Que na Neoquímica Arena a gente sabe da força do Corinthians. Eu acho é muito diferente. difícil que o América vá conseguir sustentar. Inclusive o Corinthians nas últimas 2 Copas do Brasil foi avançando por conta da Neoquímica Arena. Fator torcida. E por conta do Cássio. E por conta do Cássio também. Vamos tirar o Cássio Sim. da Vamos conta. tirar o mérito do Cássio. É. Então, acho que por conta dessa questão da viagem, você pode sim dar uma preservada no elenco, você colocar outros jogadores que não vêm ganhando tanta minutagem, e assim você ir rodando o time. Acho que é até uma ideia bem plausível. Quando você joga em casa, por exemplo, como é o caso de Palmeiras e Flamengo, Aí é titular. aí você fala o quê? Garante. Vou colocar o titular, resolvo a parada hoje e depois mando os reservas viajarem. Garante. Pra mim depende, assim. Sabia? É? Depende do jogo que vai ter no Brasileiro, por exemplo. Na próxima partida, entendeu? Calendário, né? Calendário, depende. Porque assim, agora começou, gente. Tem times na Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Perfeito. Sula, Brasileirão, Copa do Brasil. E aí os caras vão ter que, alguma hora, falar assim, bom, vou jogar aqui contra o América, aí vou ter jogo tal dia fora de casa contra tal cara, e semana que vem ainda tem... Os caras vão cansar. Qual o jogo que eu posso usar o mistão? O América. Não tem como. Mesmo assim, vai ser em casa. O Flamengo joga agora contra o Amazonas. Se usar o time B também agora, mesmo no Maracanã, tudo certo. É o que a gente estava falando aqui. Perfeito. Aí você tem que fazer valer a força do seu elenco, né? É. Você gastou, você investiu em jogadores para jogar em todas as competições. O elenco B do Flamengo contra o Amazonas. Ganha. Tem que Ganha ganhar. aqui e ganha lá. Exatamente. Fácil. Entendeu? Tem que ganhar. Se você pode pegar e falar assim, ó, aqui nessa terceira fase da Copa do Brasil, eu vou usar meu time B. O Flamengo pode fazer isso. Pode. Entendeu? Palmeiras pode fazer isso também. Pode. Palmeiras tem uma molecada muito forte que já mostrou isso quando foi exigida pelo Abel Ferreira, sempre deu resultado, que pode jogar de igual para igual contra o Botafogo. Inclusive fez alguns jogos assim no Paulista, colocando a molecada para jogar. Sofreu contra o Botafogo no Paulista, né? Sofreu, Vitória por 1-0, sofreu. magrinha, né? O O jogo próprio lá no Santa Furacão Cruz. contra o Ipiranga, você não acha que pode usar ali o time mistão também? Atlético Paranaense? Jogando fora de casa, eu acho que se fosse o segundo jogo, né? Poderia. Ele poderia arriscar aí um time reserva, porque ele já ia ter o resultado do primeiro jogo na mão. Atuando fora, Você acha que vai com sei. força máxima? eu acho que o Cuca pensa nesse estudo aí dos próximos adversários, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Eu me lembro de 2016, talvez, na Copa do Brasil, o Cuca como treinador, ele jogou com o time reserva. E o time reserva foi eliminado pelo Grêmio. Foi um empate aqui. E um gol do Everton Cebolinha, que entrou no segundo tempo e tal. Era ainda aquele menino. Tá lançando o menino aí, o Grêmio. Ele entrou, fez o gol. O Grêmio classificou, avançou e o Palmeiras estava jogando com o time reserva. E o Cuca, depois, na entrevista, disse o seguinte: eu estou falando porque ele é o técnico do Atlético Paranaense. Uhum. Ele falou, eu lamento, daquele jeito dele. Sim. A gente lamenta um pouquinho, porque, segundo ele, aquele time reserva seria o time que ele estava preparando para dar sequência na Copa do Brasil. Ele
Falou, ó, eu estava treinando esses caras aí, eu fico triste hoje, lamento a saída, a queda, principalmente porque era a competição que eles iam ter condições de jogar um pouco mais, porque o time da Copa do Brasil seria esse. Uhum. Né? Essa terceira fase ainda é isso, cara. Eu acho que, por exemplo, o Flamengo ali contra o Amazonas, se usar o terceiro time com um misto com o segundo time, ainda tem mais elenco que o Amazonas. Sim. É isso, é um Verdade, elenco Amazonas tem uns veteranos da bola, Jô, Tem, Sassá, tem, tudo bem, tem o mas Sacô, assim, zagueiro francês. mas é um time o investimento engraçado. e os jogadores que o Flamengo Não, tem, com cara, certeza. tipo assim, legal, tem uns caras ali pra dar nome, a gente tava até falando aí de, de uns jogadores aí, pra relembrar, né, talvez chamar o foco ali pro Amazonas, mas é pra chamar o foco, os Com caras que não certeza. jogam mais. Com certeza, com certeza. Assim, pro nível Flamengo, assim. Então, sei, assim, talvez entre com o segundo time nessas duas, entendeu? Vou entrar com a galera do banco. Pô, o Tite gosta de poupar, né? O Tite tá o gostando. banco do tanto de Flamengo, cara, o Ele banco deve- do Flamengo dá um elenco de Série A, cara. Tá rico o Tite, porque o tanto Nossa. que ele poupa. Nossa, esse é pão duro, hein? Nossa. O Rapaz. pessoal chamava de avarento lá, lá no interior. Às 9h30 de hoje tem Atlético e Sport. Aí o Atlético numa grande fase, jogando em casa Galão. na Esse é um belo MRV jogo. Arena, né, contra o Sport, que tem a sua tradição também, é campeão da Copa do Brasil, inclusive. Mas é o Galo em casa, né, gente? E o Galo tá É o Galo numa fase. O Galo né? não em casa. Tá um negócio espetacular. Tá assim, tá gostoso de ver o Atlético jogar. O Milito deu uma outra cara, parece que trouxe um novo ânimo lá pro vestiário e falou: galera, vamos lá, faz o simples, ó. Quando você tiver com a bola, pode rolar pro Scarpa chegando O aqui de Scarpinha trás. tá deitando. Resgatou o Scarpa, né? Acho que esse é o maior feito do Milito até o momento. Também mudar o esquema, dar mais essa amplitude. O Arana também vinha jogando muito bem. Ele aos poucos vai também começando a poupar alguns jogadores, preservando. O Hulk já não joga todas as partidas. Então é um time que, mesmo perdendo uma peça ou outra, a engrenagem continua funcionando da mesma forma. Acho que isso que é interessante com pouco período de trabalho que tem tido o Gabriel Milito. Mas o Sport é um time que também começou bem a Série B, tem valores individuais interessantes, o Romarinho ex-Fortaleza, o Lucas Lima, que tem jogado muita bola lá, mas a gente sabe que jogo grande ele tende a não Sabe aparecer. que é o Lucas Lima, né? A gente sabe que é o Lucas Lima. Tem o Gustavo Coutinho, que é o artilheiro da equipe, o atacante que tem que tomar cuidado. Eu acho que é um bom jogo. Claro que o Atlético é muito favorito pelo que vem apresentando, mas o Sport pode dar trabalho sim. Legal. Ó, então assim, eu acho que vai dar Bahia, acho que vai dar Grêmio e em 2 jogos também acho que vai dar Atlético, né? E aí vai cair naquilo que você sempre comenta, Aline. Você Olha, chama a atenção que vai chegar uma hora que o cara está disputando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Ele vai ter que priorizar alguma coisa, porque senão ele frita o time inteiro, né? Desgasta todo mundo e aí você não rende em nenhuma das três. Eu acho que o prioridade. Atlético Ou fica sem nada, né? Fica sem nada no final. Ou fica sem, então. Aí você desgasta todo mundo e você perde em tudo. Eu acho que o Atlético corre esse risco de ali na frente ter que falar, pô, e agora? O que eu faço? Vai ter que Ter escolher. que fazer igual o Cuca. E aí eu acho que time da Copa aí do prioriza a Brasil é Libertadores, eu acredito. Não tem. A torcida tá clamando por esse título. Tá na fissura, né? É a fissura. 2013, né, com o Ronaldinho, o Cuca, inclusive, o Jô, Bernard. E então, acho que esse time tem potencial. O Milito já mostrou que esse time pode ser um candidato a Libertadores, sim. Tá com 100% de aproveitamento até o momento. 9 pontos aí, né? E na liderança do grupo também. Isso mesmo. Eu acho que tem tudo. Ô priorizar a Atlético, mas Libertadores. presta atenção que muito que é pouco tem, tá? Você dá uma maneirada aí, dá uma seguradinha, pô. Não, tô brincando. Vai pras cabeças. Bora, meu galo. Gente, agora nós somos surpreendidos, como diria o Zá, Galo. Meu Essa vô. foi boa. Um beijo pro meu vô cruzeirense, vô. Tamo é junto. só Mas pra eu gosto de provocar o todos os vozão, times. então. Gosto de todos os times de Minas aí. Galo, Cruzeiro na cabeça. Bora. Então- América de Minas também. Achei que a América ia ficar de fora. Nunca, jamais. Fabril, Todos, vocês, ó, coração. Caldense. Caldense, Tombense. Todos. Você sabe que lá em Poços de Caldas tem o Vulcão também, né? O Poços de Caldas Futebol Clube, né? Camisa bonita pra caramba. Laranja, com os detalhes em preto, assim. A camisa é maravilhosa. Futebol tá na módulo 2, né? Aquelas coisas lá do futebol mineiro. Ai. Vamos lá, Vulcão. Pô, deixa aí. Se bem que a Caldense foi campeã mineira aí há alguns anos atrás, 2002, né? Bons anos atrás. Mas em 2015 foi roubada contra o Galo naquela final que aconteceu lá em Varginha. Tô achando meio clubista, mas tá tudo certo. Bora aí. Foi roubado em 2015, pode perguntar para qualquer um. Hein?
Qualquer um que é torcedor de lá, você pode perguntar. Que eu Não, vou falar a qualquer um que acompanha o futebol mineiro, pô. Quarta-feira, também conhecido como amanhã, 4 da tarde. A gente está brincando aqui, ô João, que amanhã a gente senta no sofá 3h30, estica as pernas, aí é pipoquinha, guaraná e só sai do sofá no dia seguinte. Porque das 4 da tarde Feriado até as full 11h30, futebol, né? meia-noite, É. tem bola rolando na Copa do Brasil. Começando às 4 com o Sampaio Correia, Bolívia Querida contra o Fluminense. O Fluminense precisando dar uma resposta, hein? Precisando dar uma resposta, justamente. Precisando dar uma resposta depois do jogo péssimo que fez com o Corinthians, a gente transmitiu aqui no League Sport Clube. Tá precisando dar uma resposta. Vem esse momento conturbado ali nos bastidores, né? A dispensa de jogadores. Então, é um jogo importante para o Fluminense dar uma resposta e mostrar ainda que pode brigar por alguma coisa na temporada. E eu estava conversando com a Aline mais cedo, fora do ar. O Fluminense está devendo futebol em 2024. Né? Não é o campeão da Libertadores que está jogando, é um time comum. Longe disso, né? É um time que Muito longe. a gente lembrava ano passado que era um time que cedia espaço para o adversário, a gente sabia que era um time que dava a bola também, cedia momentos para o adversário atacar, só que era um time que, quando tinha a posse de bola, envolvia, criava e fazia o Construía gol. muito, né? Construía muito volume de jogo. E esse time, como você muito bem disse, é previsível, um time que não... É porque a galera já Sai do- sacou o Diniz. E aí o Diniz fica insistindo no jogo dele. Ah, porque eu mudo, porque eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Diniz. Essa é a minha maior crítica ao trabalho do Diniz. Só que daí, depois de um Isso aí não tempo... é a Gabriela? É, mas eu mudei. Mudei pro Diniz. ai. E aí, mas é isso, assim, eu admiro, né, você ter essa cara de falar, não, eu quero propor um futebol diferente, legal, meu, mas tem uma hora que a galera vai te estudar e vai entender o que você está propondo. Ou você se renova do zero de novo, ou o que você está propondo desde o ano passado já é fichinha. E é o que a galera tá conseguindo fazer, inibir os jogadores do Fluminense. Meu, bolinha curta, não tá funcionando, taca a bola pra frente. Né? Ah, mas... Ah, não tá funcionando. Para de correr risco, né? Entendeu? Ah, mas é assim. Não sei o quê. Tá, é assim, mas a galera já sabe que você joga assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inibir ali, quando tá na saída de bola eu vi que tá ruim, eu vou inibir ali. Passinho curto, vou inibir ali. Eu vou pressionar pro seu time não jogar. Seu time não chega nunca lá no meu gol, porque você só sai com bola curta, por exemplo. E aí? E sabe o que parece Aí também, não Aline, muda. João? Gente, acorda. Parece que assim, os jogadores não põem a cara com o Fernando Diniz. Não. Ninguém chega lá no vestiário e fala para ele, professor, podemos mudar só um pouquinho? Porque eu acho que senão ele engole o cara. Ou ele tira do time e fala, pô, você não quer fazer do jeito que eu quero? Então beleza, então Tchau, você não senta serve ali no para banco. trabalhar comigo, certo? Você fica aqui, você vai ser reserva, você vai procurar outro clube, porque não é possível. Né? O cara ser tão assim, turrão, digamos assim, por mais que eu já tenha defendido e defenda ainda o Fernando Diniz pela proposta de trazer algo diferente para o futebol e tal, mas, porra, não é toda hora que tem pão quente, né? Quando não dá certo, você tem que mudar, você tem que ter variações. E isso está faltando, principalmente na transição defensiva aí do Fluminense. Agora, essa fase ruim, essa ausência de futebol do Fluminense coincide também com outra fase ruim, a fase individual do Germancano, que parou de balançar as redes, né? Talvez tenha E aí mostra a uma dependência coisa do tenha Era um time. cara reflexo na muito outra. decisivo, né? Era um Sim. cara que, quando o jogo não estava fluindo, às vezes a bola chegava uma vez e ele fazia o gol, que era o que importava. Se a gente for lembrar Internacional e Fluminense, o Inter foi melhor os dois jogos, no Maracanã e no Beira-Rio. Mas quem classificou para a final foi o Fluminense, porque decidiu o jogo em literalmente 2 lances. Sim. Futebol é bola na rede, é eficiência. Dependência do jogador, né? Dependência. Se E o cara aí, tá mal, e aí o Diniz, ele é aquele cara amado ou odiado. Assim, ele é um técnico vitorioso, tiro o meu chapéu para as decisões dele. Mas, assim, é um futebol que me dá uma incomodada se eu vou assistir como, por exemplo, a torcedora, entendeu? Que às vezes, para mim, o que funciona é arroz com feijão, é o tradicional mesmo. E aí não adianta você ficar dando murro em ponta de faca, né? Volta. Ah, não, mas eu penso assim, eu sou nova. Beleza, bacana, total, mas não tá funcionando, muda. Né? E não tem problema mudar. Não significa que você está sendo derrotado porque você deu 2 passos para trás. A gente pode ver o Abel Ferreira, por exemplo. Eu acho que a maior qualidade do Abel, assim, em relação aos outros times, é que ele muda muito bem.
Ele pode entrar com 3 zagueiros, daí ele fala, bom, não tá funcionando aqui o esquema que eu quis, vou tirar esse, colocar... E aí, do nada, ele faz o time jogar, propor o jogo, Acho que muda esse é o grande tudo. problema do Diniz. E aí, tipo assim, eu sou cabeça... Não, gente, pelo amor de Deus, o jogo contra o Corinthians... Não, assim, você olha, começa a dar até uma gastura, como diz a minha avó. Dá um negócio, coisa, porque, cara, ficava ali, saída de bola curta, os jogadores do Corinthians não estavam deixando passar. Será que não é a hora, talvez, eu até citei aqui, de dar um chute lá pra frente, tentar reverter o jogo, né, reverter a bola, e aí passar para um jogador que tá lá na frente para pelo menos tentar encontrar a área do Corinthians? Mas não, cabeça dura, não vou mudar meu esquema de jogo, é assim que eu funciono. Pra mim, assim, eu como torcedora, eu não gosto desse tipo de futebol. Eu gosto da inovação Quando dá certo é lindo, né? até o ponto e a vírgula. Até o ponto e a vírgula, porque às vezes a gente tem que dar 2 passos pra trás e ver como o futebol às vezes funciona assim, Sabe cara. por que eu acho que os jogadores insistem na saída? Porque se um jogador der um chutão, ele vai cobrar o cara. Vai Ele vai cobrar. Vai cobrar. Vai dar aquela esculachada, com a veia saltada, com os olhos esbugalhados. Você quer, quando você é torcedor, você quer ter um farto do coração, seu time perdendo e o goleiro saindo com o toquinho. Você sabe que o Perninha... Entendeu? Você quer 3 a tipo, 0 no chegar lá, placar, fazer assim, chuta lá pra frente. Você sabe que o Perninha do caramba deixou marcas, né? Deixou sequelas, né? Na relação entre ele e o Tietê, que era uma relação que vinha desde lá dos tempos do Audax. O Tietê foi vice-campeão paulista com ele, foi revelado naquele time, saiu de lá, veio para o Palmeiras, depois Seguiu a Ucrânia, carreira, né? São Paulo e tal. E no São Paulo teve aquele atrito lá, o seu Perninha do caramba. Depois, como treinador do Santos, ele reencontrou o Tietê, que aquela situação ficou mal resolvida. Olha lá. Então, algumas semanas... o Você Fernando, arriscaria dar um chutão Fernando com esse Diniz, cara né? falando pra você dar toquinho? Ah, nunca. Algumas semanas depois, Senhor, você eles que se manda. reencontraram com o Diniz como técnico do Santos, não sei se tu te lembra disso, e ele Lembro, entrou lembro. lá no gramado, pediu desculpas pro Tietê, ficou conversando ali e tal, mas aquilo deixou sequelas. Assim, aquilo estremeceu uma relação. Isso já era um fator predominante para o Diniz repensar a maneira dele atuar dentro de campo, de ser tão enérgico assim e às vezes ultrapassar limites, né? Não sei se mudou alguma coisa para ele ou não, mas não parece, porque ele mantém aquele Estilo enérgico, né? É. De tentar conduzir o time. ele é meio um Bernardinho assim, mas Boa a comparação. máxima potência, né? Uma boa comparação. Bernardinho do futebol. Ser cabeça dura não é uma característica só dele, não, viu? Não. Eu sinto que os técnicos brasileiros, eles têm uma dificuldade em mudar time. Às vezes eu fico pensando, mano, será que eles trabalham outra forma de jogar no dia a dia? Ou é só uma mesmo? Porque, assim, qual é o problema de você mudar? Se você viu que, por exemplo, sei lá, qualquer coisa, a gente Funcionou no treino. e outra, assim, qualquer jogo na vida, não só no futebol. Você entra com ali pensando em uma tática, não dá certo, você muda no meio do caminho. Qual o problema de mudar? Que parece que é um medo de mudar, e eu fico pensando, cara, será que eles só treinam uma forma de jogar? Porque às vezes é o que parece, que só treina daquele jeito. Sei lá, se entra com 3 zagueiros, só treina no treino com 3 zagueiros, não sabe como é jogar com uma linha de 4, por exemplo. Qual é o problema de mudar, colocar o time mais pra frente, ou retrancar o time? Ou não sei, demoram tanto, né? Às vezes o time perdendo, você fala, poxa, tem que alterar. Volta pro segundo tempo com o mesmo time. Aí lá nos 15 minutos do segundo tempo, mesmo perdendo, que vão começar a mudar. Às vezes eu até pergunto, será que tem um O Antônio combinado Oliveira- entre O Antônio eles? Oliveira mudou a escalação, né? Ele foi alterando no meio dessa sequência Mudou. ruim, mas ele acertou, pelo menos, nesse jogo contra o Fluminense, né? Um 4-3-3 Mas e a gente funcionou pode. muito bem. Exato, Mas mas é a gente verdade. pode citar outros nomes que não Pode, mudam. Até o pode. próprio Carpini demorava pra mudar no São Paulo. Aí eu fico pensando, gente, o que acontece, meu? Por que os caras estão perdendo? Vendo que não tá funcionando, não muda. Volta com o mesmo time, 15 minutos depois vai trocar um jogador. Não sei, assim, de verdade. Ô, João Miguel Lotufo e a Aline, Diga. que a Aline já está sabendo aí, mas o Fluminense hoje vai enfrentar o Sampaio Corrêa de Felipe, Cortez e Pimentinha. Rapaz, É. Cortez aquele? Cortez aquele. Amanhã. Casou no vai enfrentar Habibs? Olha só, Lateral esquerdo. lateral esquerdo. E o Passagem de Felipe, seleção, hein? ex-Flamengo, Corinthians, Bragantino, né? Que é o Goleiro? goleiro do Sampaio. Opa, demitido ao vivo também. Isso, todo enrolado. Ei. Mais enrolado que... E o Pimentinha, né? Que é aquele atacante arisco e tal. O Pimentinha é um desses símbolos emblemáticos da Copa do Brasil. Como foi o Juca Baleia, né? Ex-goleiro Carlinhos numa Bala. época, o Carlinhos Bala, aquele lá que é o
Caça-rato, Caça-rato, bem né? lembrado. Personagens que a Copa do Brasil traz pro mundo do futebol, né? O Rogério, Neymar do Nordeste. Neymar do Nordeste. E, Ruim de bola, cara. Nossa senhora. então, enganou os times. Enganou os times, viu? Neymar do Nordeste. Mas também não dá para esperar mais. Não dá dá para pra esperar nada, né? Da Cara, realidade. se o Fluminense sofrer com o Sampaio Corrêa, tem que começar a olhar para a temporada. A diretoria tem que começar a olhar e conversar com o Diniz. E aí? Eu acho que o Fluminense perdeu algumas peças importantes. Por exemplo, para o estilo de jogo do Diniz, perdeu o Nino, que era um cara importante na saída de bola também. Um cara que às vezes não achava o passe, mas conduzia. Uma arrancada, abria um espaço e aí o Fluminense chegava no campo ofensivo. Isso aconteceu algumas vezes. Não tem esse jogador. Trouxe o Antônio Carlos, que não tem essa característica. Então, acho que algumas contratações que o Fluminense fez, que reforçou muito o setor ofensivo, mas com jogadores veteranos, né? Renato Augusto, Douglas Costa, não sei se ajudam tanto o time, né? Porque os titulares, você perdeu peças importantes e você não conseguiu repor. Então, acho que isso aí tem sido um problema para o Diniz, ele não tem encontrado, acho que a defesa tem sido o maior problema do Fluminense na temporada, onde ele mais tem mexido, tem colocado o André e Martinelli já para jogar de zagueiros. Então, isso aí mostra como o Diniz está tentando achar uma solução, mas as coisas não estão funcionando dentro de campo. Mas eu acho que o Fluminense passa com certa facilidade para o Sampaio Corrêa. Em 2 jogos a tendência é que deu Flusão, né? Mas eu não sei, viu? Não, Não, gente. Sabe aquela zebra que você gosta? Você quer ver essa Ela pode zebra? passear ali, Não, viu? não sei. Você gosta? Passou agora um negócio aqui. Não, eu acho que o Flu vence, não tem como não, meu. É isso Não, aí. também acho. Se não também vencer, acho. se não passar, aí você repensa o futebol do Fluminense. Mas por enquanto é o meu jogo da zebra, por enquanto. Por enquanto. Vamos ver mais à frente aí. Brusque e Atlético Goianiense. Olha aí, um belo jogo de Série B, porque o Atlético está jogando futebol de Série B, na Série A, né? Apesar de estar na Série A. Só não é pior que o Cuiabá, só que o Cuiabá fez 3 jogos só de 4, né? Tem um aí, um jogo a menos. E o Atlético Goianiense são 3 derrotas e 1 empate na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa fase do Atlético dá um equilíbrio aí nessa partida. Acho que é equilibrada também. Dá um equilíbrio o Atlético Goianiense do Jair Ventura, né? Que eu acho que tem até um time que pode... Não pode não, acho que vai brigar até o final para não cair. para não ser rebaixado. Isso se não for, né? Isso não for. O Brusque que chegou à final do Catarinense, mas... Nossa, isso é difícil de falar quem vai passar, viu? A pergunta é, Vixe, lá vem. em que rodada você acha que Jair pode rodar? Pode se aventurar em outros Isso, cantos? pode Quem ser. que vai trazer no lugar? Acho que a partir de uma 10ª rodada. Mas é inevitável, né? Inevitável. Na Série A, 2 já rodaram. Na Série B, 2 já rodaram. Isso sim, com 2 rodadas, né, na Série B, né? Isso que é o mais impressionante. Chama a atenção desse time do Atlético Goianiense, que é um time muito pouco disciplinado, toma muitos cartões. Sim. Isso aí faz toda a diferença. Dá pra ver que às vezes ele não tem o comando do time, os jogadores vão... Ele mesmo tomou cartão vermelho no primeiro jogo. Exatamente, um time que Olha o exemplo. tá com o mental em outro estado. Então, Esse aí também tá com o Abel na cabeça. Tomando Não, cartão direto. Não, o Abel esse ano, cara, Tomou ele tomou cartão Amarelo. segunda-feira. Mas tomou. mas comparado ao Abel que ele já foi, gente, desculpa. Até na coletiva ele tá tá... dando uma seguradinha, né? Opa, meu, o Abel já... Só faltou macetar o repórter que elogiou ele lá numa entrevista no passado, cara. Tipo assim, mas isso aí... é outro cara. Pra mim, assim, o Abel fez fazendo um trabalho aí com a psicóloga, fazendo uma meditação, colocando os chakras em dia. Ele não perde o estilo dele, que ele é irritadinho, mas tá bem menos em relação ao que era antes, cara. Ó, e por exemplo, lá no Avaí rodou o Barroca, certo? Aí sai o Jair Ventura lá do Atlético, sobe o Barroca pro Atlético Goianiense, fica a mesma coisa, o time não anda, entendeu? E fica essa rotatividade desses técnicos, assim, que estão sempre nos mesmos lugares. O técnico tampão, né? Né? Tá lá pra tá só. Mas Ou comando o cara não tem. tá no Vila Nova, ou ele tá no Brusque. Brusque não, que o Brusque tá. Ou ele tá no Vila Nova, ou ele tá no Avaí. Ou ele tá no Atlético Goianiense, ou ele tá no Avaí, sabe? Ou ele tá no Goiás. Figueirense, ou ele tá na Chapecoense. Aí ele fica rodando de um clube pro outro e não resolve a vida de nenhum. Então tem uns caras que também tem sorte de ter emprego, viu? Eu não sei o que vai dar Brusque e Atlético Goianiense, nem arrisco.
Ipiranga e Atlético, aí é o Atlético, né? Com TH, o Atlético Paranaense. Eu falo Atlético. É o Atlético. O Atlético. É porque se for ler Se for ler é assim mesmo, né? no jeito brasileiro, é desse jeito. Bom, Atlético. o Vou Furacão. ficar com o Atlético também. Vou ficar com o O Atlético. Atlético, eu acho que ainda é. O Furacão ainda é o favorito. Uhum. E deve passar com certa facilidade também, sim, né? sim. Goleando, talvez. Acho que se não passar. Nossa, aí não é nem zebra, é zebraça, Zebraça. é a família inteira da zebra, nem sei explicar. O zoológico todo. É, não tem como não. Você acha que seria mais zebra o Ipiranga contra o Atlético do que o Sampaio Bolívia Querida contra o Fluminense? Sim, exemplo? acho. Acho. Pela fase que os dois times estão. Porque não é nem pelo elenco em si, mas às vezes o mental dos jogadores dentro de campo impacta muito. Quando um time começa, perde uma, perde outra, aí ganha uma, perde outra também, aí a torcida começa, não sei o quê. Isso já te deixa com a moral lá embaixo, né? Lá embaixo. Então eu acho que, por exemplo, a mudança que a gente viu, por exemplo, ontem no São Paulo e no jogo contra o Barcelona de Guayaquil, é mental. Não é uma mudança grande ali dentro de campo. Na verdade, até no jogo que o interino tava, o Milton Cruz fez ali pelo São Paulo, foi uma mudança de energia. Então, acho que a energia do atleta conta muito dentro de campo. O Fluminense, em relação ao Atlético Paranaense, está numa moral mais baixa no momento, né? Tá com a moral mais baixa. Então, acho que se o Fluminense, por exemplo, perde hoje para o Sampaio Corrêa, vai ser mais... A gente vai ficar tão surpreso do que quanto o Furacão perdendo pro Ipiranga, assim. Tipo, aqueles GPs de luta, né? Que o cara toma umas bordoadas e na aí- primeira luta e tem que lutar depois Mais de novo. uma. Vem o outro e fala, já tá cheio, Já tô, então eu vou já tô nocautear. levando um monte de soco, É. bem levar mais um. O Ipiranga tá bem na Série C, né? 2 jogos, 2 vitórias, é um dos líderes do certame, mas não dá para comparar também Série C com Série A do Campeonato Brasileiro, Não, obviamente. Mas zebra mesmo será se o Souza vencer o Bragantino. Porque o Souza nem divisão tem. O Souza é o grande personagem, né? Nossa. Nessa fase da Copa do Sabe Brasil. Nossa, desculpa, galera do Bragantino, mas tô até torcendo. Sei lá, vai que. Não, cara, ele é um nome que quem esperava? Sabe, quem que esperava o Souza tá aí na Já avançou 2 fases. Duas Caraca, fases. meu. Eliminou a o Cruzeiro grana na primeira e passou na segunda. Eliminou o Cruzeiro, então, tipo assim, o Cruzeiro tá mal, tá sendo revendido, passando por uma fase e tudo mais. Mas, poxa, o Cruzeiro que, se for jogar contra o Bragantino, poderia dar um empate, poderia vencer o Bragantino, tá tudo certo. Então, assim, é legal ver. A grana que ele já ganhou aí também já faz o ano dele, faz começo do ano que vem também, na Copa do Brasil, né? Eu acho, cara, eu gostaria de ver, tipo... É aquele negócio, quando a zebra não é do seu lado da cerca, é bem bonito. Né, Frank? A zebra do Souza. Bom, mas em 2 jogos também, tendo que jogar em Bragança Paulista. Eu acho no difícil. alçapão do Marcelo Aí Steffan. é uma zebrona, assim, é um negócio de louco. Ixi, Maria. Eu acho até meio Você impossível. não tem muito o que falar, né? A hora que o touro Não, louco até meio encontrar a impossível. O zebra, Bragantino você é muito a hora que favorito. o touro louco encontrar a zebra, você vai ver o que ele vai Não, o fazer. Bragantino é muito favorito, não tem como. Mas, assim, gostaria, não nego. Não, seria muito legal. Cara. Seria épico, Seria né? épico. Até esses jogadores, meu, que nem disputam aí brasileiro. Poxa, imagina. Você imagina o que arrecadar passando de fase? Você conseguiu salvar 2, 3 anos do clube. Então, é um jogo tem 2 histórico. milhões e 200 só por essa fase Só já por essa pro Souza, fase. fora o que conquistou nas fases anteriores, né? Na primeira e na segunda fases. Na primeira fase, o Souza ganhou R$ 788 mil, 787.500. Na segunda fase, mais 945 mil, quer dizer, quase 1 milhão, já dá 1 milhão e 700. E na terceira fase, mais 2 milhões. Então, 3 milhões e 900 mil, quase 4 milhões o time Cara, já... e Uma qual... folha salarial de quanto, né? Quanto que tá é que isso falando? que eu imaginar ia isso aí, perguntar. Será que tem aqui pra gente fácil essa informação da folha salarial do Souza? Porque... É só gugando. Acho que é fácil achar, viu? Porque um time que está em alta hoje em dia agora. Então, Olha Tem aqui, sempre aquela conta. O jogador Vozes. tal paga a folha de pagamento. Exatamente. segundo uma matéria do GE, o Souza trabalha com uma folha salarial de 230 mil, Olha, com todas as despesas incluídas. é um orçamento Poxa, quase de Série 4 C. milhões? sim. 4 milhões.
Vamos lá, aquela fazendo as contas aqui. Olha, já paga 1 ano e meio, quase 2 anos Opa. de folha dos caras, pô. É. É muita diferença, é muita diferença. Você pode usar um pouquinho desse dinheiro para a estrutura, para ir aos poucos modernizando cada vez mais o clube. E aí, quem sabe, a gente vê com mais frequência o Souza chegando mais na Copa do Brasil. Paga aí Por uns que não? 17 meses, né? Por volta de uns 17 1 ano e meses. Um ano e meio. É. Um ano e meio. 1 ano e meio só para pagar A o folha futebol, salarial. só para bancar aí a folha salarial, né? Mas é isso. Você Não, mas pode- isso aqui é 230 com todas as despesas, tá Então falando? não é só a folha salarial, é despesa do clube, despesa É, de tudo. com tudo. Então você... Ah, não, aqui, ó. Souza trabalha com uma folha de 230 mil sem ser salarial, com todas as despesas do clube. Só que assim, é 230 mil por mês, mas você não tem um calendário de ano inteiro. Então, Uhum, você também perfeito. não usa, né? Para o ano todo. Você pode, por exemplo, o Souza pode estar pensando assim, vou fazer um baita campeonato no ano que vem, um baita campeonato estadual, É. apesar de já ter feito esse ano, né? Mas o Bragantino é favorito. Muito favorito. O grande jogo desta fase, para mim, é Fortaleza e Vasco da Gama. Porque o senhor gosta do Fortaleza, o Não, seu gosto do coração é do... Fortaleza e é um confronto de Série A de equipes que, não vou nem dizer que hoje estariam no mesmo nível, porque acho que o Fortaleza está acima do Vasco Também neste acho. momento da história do futebol brasileiro. Mas é um enfrentamento Não contra... é pouco não, viu? Não é pouco acima, não. O então. Vasco que perdeu de É uma 5-1. O Vasco perdeu de 5-1 pro Criciúma? 4-0. 4-0. 5-1 não, 4-0. Sempre É. fiquei com 5-1 na cabeça. 4-0. Então, vem loucura, magoado né? pelo resultado. O Fortaleza, loucura. em contraponto, Sem veio de técnico. uma goleada sobre o Boca Juniors na Sul-Americana, né? Que é algo muito bacana também. Sim. Mais um feito aí para o tricolor do Psi. Mas eu acho que em 2 jogos o Fortaleza é favorito. Acho que o Fortaleza ganha os 2 jogos, inclusive, viu, Frank? Acho que o Fortaleza chega em alta para realmente ir longe nessa Copa do Brasil. Acho que chegou o momento. O time que se reforçou nessa janela, com o Felipe Jonathan, estreou na última rodada, o Breno Lopes também dando assistência. É um time que tem um elenco interessante. E um Vasco despedaçado, né? Um Vasco sem técnico, um Vasco sem comando, sem saber para onde vai. Então, nessa, eu fico com o Fortaleza. Os 2 jogos, acho que tem chance de vencer. Deixa eu falar aqui uma coisa que eu vi na internet agora, nessa mesma matéria, que entre Cruzeiro e Souza, a diferença era 40 vezes o salário dos jogadores entre si. Olha que loucura. Gente, é uma loucura, né? Por isso que o futebol é bom, gente. Tem dessas. É isso aí, né? É resolvido dentro do campo, né? É 11 contra 11. É. Não importa se você O ganha salário, X a mais. salário que eu. não entra, o cara não entra com cartão de crédito. Pra mim é o jogo da vida, pra você é mais um jogo. Então isso aí faz muita diferença. É isso aí. América e Corinthians, amanhã, 8 da noite, jogo lá na Arena das Dunas, pressuponho, né? Sim. Em Timão Natal. favorito? Timão favorito. E como é esse jogo aí fora de casa, eu acho que o Corinthians vai com o time reserva, ou pelo menos com um mistão. Pra Também dar acho. uma, Também acho. Qual é o próprio... pra o dar uma próprio, não, segurada e depois próximo- resolver aqui. o Fortaleza. então. O Corinthians joga com Fortaleza no sábado. Vai, Na jogo Neoquímica importante. Arena. E o Corinthians não tá nessa Não tá nesse tranquilidade momento no de... Campeonato Brasileiro, né? É, exato. E aí Então- tem o América do Rio Grande do Norte. Eu iria... Por exemplo, aí a gente vê, né? Quando um técnico poupa ou não. Vai enfrentar o Fortaleza, que não é fácil, dentro de casa. Precisando aí de pontos no Campeonato Brasileiro, porque já chegou mal. Agora que tá conseguindo ressurgir. Aí vai com o elenco completo lá pro Rio Grande do Norte, depois volta pra cá. Aí o Garro machuca, imagina? Vixe. Pronto. Acabou o time praticamente. E pode acontecer, né? Ou o Wesley machuca, Ixi. bate na madeira, hein, torcedor corintiano. Não vai acontecer não. Mas é isso, acho que vai com o mistão. Vai com mistão. Talvez o reserva mesmo, talvez o o time time B. reserva mesmo. Acho que é uma boa chance pra você colocar a molecada pra jogar. Sim, também acho, concordo. Fazer observações. Exato. Só não pode perder, hein? Voltar tudo enrolado para casa Não. depois. Mas se perder também, acho que pra recuperar em casa. Eu acho que consegue recuperar É. também. É, Ano se passado perder de- perdeu de Perder por 2x0 pro 1-0 Remo consegue. e conseguiu recuperar. Bem que foi pros pênaltis, né? O Cássio apareceu, mas Cassiano. Cássio foi levando, né? o Cássio foi levando. Levando nas costas o time. Hoje o pessoal usa as costas dele para fazer outra coisa. Tá Para certo. castigá-lo, Tá certo. injustamente. Flamengo e Amazonas. Putz, aí. Dispensa, né? Porque Acho que esse é o Falar o jogo quê do poupa-tempo, né? Esse aí é Flamengo. Flamengo com time A, B ou Pô, C. e o Amazonas exatamente. deu uma. Putz, falta de sorte, porque assim, se o primeiro jogo ainda fosse lá, era melhor pra eles, né?
pelo menos ia ter uma festa, Exato, ia exato. chegar 0-0. Agora, primeiro jogo contra o Flamengo no Maracanã. Já Quando destrói chegar lá a tudo. festa, vai chegar... Desmobilizado. entendeu? Vai chegar... Vamos ser honestos, né? Se o Flamengo... putz, a chance do Flamengo meter uns 3, 4 gols aí pra cima do Amazonas no Maracanã é grande. Aí vai chegar no segundo jogo lá, a torcida tipo... Ah, E meu... o Flamengo também precisando dar uma resposta, né? Vem de É. 2 derrotas, então Exatamente. imagina sofre com o Amazonas. Aí a torcida Não, do aí- Flamengo não vai aguentar. O Tite Aí o também já começa a Tite, balançar. Ele que queria ir pra uma Premier League da vida e tal, ele... Aí é complicado. Que imagina perder pro Amazonas na Copa do Brasil. Nada... A gente tá falando aqui porque o Enio... A gente até tinha conversado, né? Falando do Amazonas e tudo mais. Não quero levar o time lá pra baixo. Não tô querendo ser, né? Ah, nossa, só... Mas, gente, a diferença... de Claro. onde estão nas prateleiras do futebol, pelo amor de Deus. Se o Flamengo perde pro Amazonas em casa, se aposenta todo mundo, fala, "Não, alguma coisa não deu certo, vamos embora." Quê? Seria o chamado desastre. Desastre. Ultra mega. Mas e Internacional e Juventude, já que o Flamengo é... Ah, isso é difícil. Esse é o Coitado. confronto equilibrado. É Rolou no equilibrado. Gaúcho e deu Juventude. equilibrado, mas aqui, né? É, por baixo. Duas equipes que não vivem um Nivelado por grande momento, mas o Juventude já mostrou que pode eliminar o Internacional, que o Roger Machado faz aquele ferrolho, o Inter tem tido dificuldades para criar nas últimas rodadas, e então é um jogo difícil para você colocar um favorito, ainda mais se tratando de um clássico local, né? É um clássico do Sul. Exatamente. Então, nesse aí, Vai ser difícil. E bom pro Juventude que decide em casa. ótimo pro Juventude, ótimo. Bem observado, porque o Internacional precisa fazer o resultado amanhã, digamos assim. Precisa vencer amanhã. o jogo amanhã para ir pensar, ó, o que eu faço agora na volta? Montar a estratégia para E esse, o João Miguel, eu estava imaginando aqui, é aquele jogo em que ninguém tem motivo para poupar nada, Ninguém, né? ninguém, É como se tivesse aqui um Santos e Palmeiras, com certeza, Sim. Santos e São Paulo. com certeza. Né? Ninguém ia querer poupar, porque ninguém ia querer Ninguém quer ficar perder. para trás e para um adversário, né? Tem isso aí. Agora bota para a gente os jogos da quinta. Obrigado, Silvião. Ainda teremos mais 5 partidas na quinta-feira e eu acho que no confronto Inter e Juventude da Inter, hein? Só para deixar registrado aí. Esse eu não vou arriscar, esse eu não vou Apesar da arriscar, esse é... dificuldade. Esse eu não sei também, viu? É, Eu acho que entre as duas partidas da Juventude, eu vou chutar assim, mas hoje não, amanhã não sei. Olha, Botafogo e Vitória. Tem um detalhe que eu esqueci do jogo lá do Sampaio Corrêa e Fluminense que pode fazer também toda a diferença. O jogo é mando do Sampaio Corrêa, mas vai ser no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, ali em Cariacica, né, que eles falam. Então isso eu acho que tira um pouco da vantagem, porque vai ser um jogo com torcida do Fluminense e não com torcida do Sampaio, né? Sim. Eu acho que tira um pouco dessa vantagem. Do mando Não, do o campo, Flu né? o Flu é muito O Fábio favorito, Casa. cara. Putz, é muito favorito, só que Agora eu vou torcer mais ainda para dar zebra, só porque tiraram o Sampaio de casa lá de São Luís do Maranhão para vir jogar aqui no Espírito Santo como mandante. Ah, tá louco, pô. Mas também vai ver os caras quiseram, né? Trocaram pela grana. Botafogo e Vitória amanhã. Amanhã não, quinta-feira, 7 da noite. O primeiro jogo lá no Estádio Olímpico Newton Santos. Outro enfrentamento de Série A, né? É que o Botafogo tá tomando jeito agora com o Arthur Jorge, você já começa a ficar otimista de novo. ele, ele consertou o time que não, acho que assim, calma, né? Eu sempre falo, Promissor, né? Um mas início tá muito muito promissor. bom, assim, ele que veio aí do futebol português, do Braga, foi um técnico que foi negociado logo que saiu, já chegou também, já foi contratado, chegou, logo que saiu a fofoca aí de que ele viria, tá fazendo um bom trabalho, reformulando o Botafogo, que no começo a gente, né, putz, o que vai ser do Botafogo esse ano, mas tá reformulando o Botafogo na liderança do Campeonato Brasileiro, não sei se a história se repete, Frankfurt. Será que a história se repete esse ano? Aí o John Textor tem um Aí o torcedor do piripaque, Botafogo não Não. E vai o John aguentar. Textor tem um piripaque. E haja Ele inteligência vai- artificial. haja Ele inteligência vai artificial. achar a inteligência artificial fora da terra, extraterrestre, que entrou aqui no Campeonato Brasileiro, fez o Botafogo perder, sei lá o que ele vai inventar dessa vez. Mas, cara, pra mim, Botafogo ainda vai jogar em casa, favorito nessa partida aí. E aí, essa é a partida pra criar uma gordurinha aí, Pra pra quando resolver, for né? jogar lá no Barradão, Com certeza. jogar tranquilo. Jogar para segurar o resultado já É. adquirido. E tem feito bons jogos, né?
fez bom jogo contra o Juventude, aí sim, a goleada foi 5-1. Não sofreu contra o Flamengo, Não né? sofreu contra o O Flamengo, Flamengo jogando praticamente não criou. como mandante o Flamengo, né? É. Então, assim, está vindo numa ascendente aí a equipe do Botafogo, a se confirmar com relação ao Vitória, que fez um jogo duro ali contra o Palmeiras, mas depois vacilou contra o Bahia, na sequência perdeu o seu jogo, né? Então tá meio complicado aí. O Vitória sofrendo Vitória. muito com desfalques, né? Perdendo algumas peças importantes do titular e o Léo Condé, que é o técnico, está tentando encontrar soluções no time, mas ainda sem muita eficiência. Botafogo favorito nos 2 jogos. Águia de Marabá e São Paulo. O Águia é outro time que não vai jogar na sua sede, vai jogar em Belém do Pará. O São Paulo tem que fazer o deslocamento, a viagem ainda, mas se tivesse que ir para Marabá, por exemplo, a viagem seria muito mais longa. Provavelmente iria para Belém e depois de Belém para Marabá, e é distante da capital, a sede do Águia, mas pelo menos vai jogar lá no seu estado e o São Paulo vai ser atração, com certeza também vai ter maioria lá na arquibancada do Mangueirão. Esse jogo nesta quinta-feira, 7h30 da noite, tem transmissão aqui do Link Esporte Clube. Em 2 jogos não tem muito o que pensar, né? O Zubeldia até já falou que vai poupar, né? Vai Sim. poupar alguns jogadores, vai preservar e talvez colocar uma molecada para jogar. Acho que é Sim. uma boa chance para ele fazer alguns testes no time de São Paulo. Ele chegou agora, então acho que é um jogo para ele testar a mesma equipe. Dá ritmo para os jogadores que estão voltando de Exatamente, Sim. exatamente. É um Faz jogo parte. faz Faz parte. Acho que o São Paulo é favorito, mesmo indo com a molecada aí. E que foi? Que é isso? Selo favoritaço? Não, favoritaço. Lili, que isso? Não, se for com a pipocou. molecada. Ué, Não, São é Paulo é São favorito, Paulo, mas pô. favoritaço, calma. A gente tem que ver o que selo favoritaço. É. os caras vão jogar em casa, calma. Casa não, eles vão jogar em Belém, pô. Vou jogar em Belém. Mas vai mais torcedor de São Paulo. É verdade, verdade. Bom, Abriram mão do mando para receber mais um mais cascalho. grana. Não, o São Paulo é favorito, vai passar, isso é óbvio, né? Porque se for pra lá e receber uma traulitada porque jogou com a molecada e não deu certo, No Morumbi, no Morumbi, o bicho pega. exatamente, a torcida empurra, vai com o time, com 4 time de julho, titular. né, que engrossou lá e depois tomou 9 aqui. Foi. Então, Ganhou de porque 2-0 e depois tomou pode 9. acontecer, né? O ano passado o Corinthians não pegou o Remo e perdeu, depois aí Depois conseguiu. reverteu. Então, assim, acontece essas coisas, porque é uma escolha do técnico, a gente vem falando sobre isso aqui. Aí, o São Paulo é favorito para ganhar esse jogo de ida e o jogo de volta. Favoritaço, que facilidade. Com carimbou. o time reserva todo, eu não sei, porque a gente tem que analisar também que o time vai ser, aquilo que a gente tá falando, o jogo pro Águia de Marabá e mais um jogo pro São Paulo, né? Então. Perfeito. São Paulo é muito favorito. Se ele for com o time titular, se ele for com o time B, time C, Ganha. São Paulo ganha do Do Águia de Marabá. Águia de Marabá com o pé nas costas. Ganha. Tipo, passa. Passa. Eu acho que é importante também para o Zubeldia aos poucos implementando essa ideia de jogo. Acho que isso que é legal para ele e também conhecendo outros jogadores. Viajar 4 horinhas no Não, e voo. treinar. Conhecer o Brasil. Exato, ver que o Brasil não é assim. O logo ali do brasileiro é diferenciado. É né? diferente. Logo ali em Belém, vamos lá, pegar 4 horinhas de voo. Vai viajar muito mais do que se ele cruzasse a Europa toda para Opa! jogar qualquer jogo Com aí de certeza. alguma liga. É o chamado treinar jogando, né, João Perfeito, Miguel? perfeito. É o que o Zubeldia vai Vai fazer ter que com o São fazer. Paulo. Perfeito. E acho que até o que ele está fazendo, acho que até por isso ele segurou um pouco nas substituições, lá morreu com substituições para fazer na segunda-feira. Acho que ele queria observar mais, mas também não podia correr o risco de perder o jogo. Enfim, ele que sabe lá o que faz da vida. E agora um confronto de Série B. CRB da Série B contra o Ceará. Ai, Frankfurt. É engraçado você Ah, rimando. Eu Rimando. percebi que você achou muito engraçado. Frankfurt. CRB e Ceará. Quinta-feira, 8h30 da noite, lá em Alagoas, no Rei Pelé, provavelmente, né? Esse jogo aí. Rapaz, é Muito isso. provavelmente. Ceará campeão cearense, ganhou do Fortaleza, trabalho do Wagner Mancini, tem um time interessante, acho que vai brigar para subir nesse ano para a elite do futebol brasileiro, mas eu vou ficar com o Ceará O nessa. Ceará ganhou Ceará. o último jogo aí. Não, contra o Mirassol perdeu, né? Perdeu, Foi 3x2. 3-2. 3x2 pro Mirassol, verdade. Conseguiu empatar e o Mirassol passou na frente de novo.
Nossa, que difícil. Mas eu vou de Ceará Jogo ainda. complicado, jogo complicado. Mas Nivelado ali. Porque é um pouco fora, às vezes, assim, da região que a gente acaba assistindo mais jogos e tudo mais, acompanhar o CRB. Mas eu acho que o Ceará ainda tem mais time. E o Vou de CRB Ceará. empatou com quem na última rodada? Com o Amazonas. Olha lá. Com o Amazonas. Então melhor, acho que o Ceará. Aquela. por esse empate. Não, brincadeira. Mesmo assim, acho que dá jogo, até um jogo, talvez, aí nesse primeiro confronto, mas o Ceará é o favorito para passar para a próxima fase. O Ceará é o 13º da Série B, né? Tem só um ponto de um empate na primeira rodada, porque perdeu esse jogo aí. E o CRB marcou o seu primeiro ponto na competição, porque também havia sido derrotado na primeira rodada. Então, ambos têm apenas um ponto, só que o Ceará é o 13º e o CRB o 15º colocado na Série B do Campeonato Brasileiro. O Amazonas está entre os dois. O Amazonas, que vai enfrentar o Flamengo, é o 14º da Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás e Cuiabá. Ai, meu Deus. Nada, vai lá. Eu não aguento com as suas piadinhas. Mas a gente fala quando o time está caindo pelas tabelas, é o péssimo Não, quarto, porque péssimo eu demoro quinto. pra entender, entendeu? Aí eu fico assim, aí eu paro pra pensar, putz, agora que eu entendi, bora seguir o baile. A gente aproveita, junta duas coisas. Goiás e Cuiabá, um confronto regional ali do Centro-Oeste, né? Mas o Cuiabá claudicante na primeira divisão, não pontuou, 3 jogos, 3 derrotas. Difícil. Claudicante, não gosto. Preciso arrumar um sinônimo aí, você me ajuda depois. Diretoria e jogadores não falando a mesma língua, né? Vixe. Porque briga o que eu acho de ruim, assim, daquela bronca pública do Cristiano Dresch, é que, assim, certamente ele quis mandar um recado para 2, 3, 4 jogadores. Só que ele colocou todo mundo ali no mesmo balaio. Aí Ele falou do grupo todo. Aí, se eu sou o Walter, eu vou lá e falo, que é mais do que eu faço aí nos treinamentos. Exatamente, estou trabalhando aqui todo dia, dando a mais vida. Do que eu estou fazendo aqui no seu clube você aqui vem todos me cobrar os anos. Aí você fala que o grupo não está comprometido, ou os jogadores não estão comprometidos. Meu celular tocou aqui, estão perguntando se sou eu, como é que faz? Né? Eu acho que ele falhou nesse ponto aí. Que pode existir acomodação? Pode, mas eu acho que tem assuntos que são internos e você tem que fazer a gestão interna dos seus problemas. Sim. Né? Ele colocou pontos ali que são necessários ser exposto, tá tudo certo. Mas também dá pra gente cobrar dos jogadores só pela questão salarial. Porque se a gente for analisar a Série A, é assim, todo mundo vai ganhar bem, a motivação tem que vir de outros aspectos também, que não só a grana. E outra coisa, se você tem um contrato e você não está cumprindo o seu contrato, seja por qualquer motivo, amigão... Negocia ali, rescinde, cada um faz o não está dando certo, entendeu? Você pode fazer mais do que você está fazendo? Você pode entregar mais? Tá, beleza. Então vai lá e faz o seu, mas faz direito, porque assim não está legal. Exatamente. Por exemplo, o Daverson está encostado. O Cuiabá está pagando. Não está deixando de receber, ele está recebendo ainda do clube. E aí o Daverson é um cara importante que hoje o Cuiabá está precisando de um cara desse porte, né? É o destaque do time. E então tem que entender também um pouquinho disso e falar assim, vai ficar com essa birra de não vai jogar? Então rescinde logo. Acabou. Negocia com o atleta e cada um segue o seu caminho. O contrato é o seguinte, você estabeleceu lá um contrato, você assinou, certo? Você assinou, Você tem que cumprir o que está no contrato. Só que você assinou o contrato com alguém, um contratante, que também tem que cumprir a parte dele. Perfeito. Né? Então, tem os dois lados aí. Tudo bem, eu não estou entregando direito e tal, Uma mas... via de duas mãos, né? Você tem que... mas você também não pode ir lá e expor é difícil, uma relação gente. que é de trabalho e que é pessoal, né? Conturbado. Mas aí, Goiás e Cuiabá, a gente falou muito aqui do Cuiabá, e o Goiás está lidando aí com essa tentativa de retornar também para a primeira divisão. Reforçou bastante na Série B. Trouxe Galhardo, trouxe Messias. Com festa, né? O Galhardo. O Galhardo, Mr. Série B. É um jogador importante aí pro Esmeraldino, quem sabe conseguiu acesso. Mas nesse aí é difícil de falar um favorito, hein? Difícil falar um favorito. Eu vejo o Cuiabá talvez com mais time que o Goiás. Então, se o Cuiabá conseguir um empate jogando lá no Serra Dourada, o Cuiabá pode vencer na Arena Eu acho Pantanal. que talvez no jogo de hoje dê Goiás, sabia? Pode Pelo ser mesmo. momento que o Cuiabá tá vivendo, não ser. pelo elenco em si. Pelo momento que o Cuiabá tá vivendo. E aí,
É aquilo que a gente fala, o mental dos jogadores, tudo que impacta o extra-campo acaba indo para dentro de campo também. Se o Cuiabá vem de uma derrota 3-0 para o Atlético, o Goiás vem de uma vitória 3-0 sobre a Ponte Preta. Né? Tá com a curva ascendente, o moral está lá em cima. Está entre os primeiros, nesse momento, na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 4 pontos ganhos, ou seja, uma vitória e um empate. Não foi derrotado ainda, então o Goiás chega pelo menos para o jogo ali no momento melhor. Tá do em que o primeiro Cuiabá. lugar, uma vitória e um empate? Não está em primeiro lugar, está entre os primeiros. Ah, tá. O primeiro é do Santos, que tem 2 primeiro vitórias. Santos, Chape, e tem mais um lá que está invicto. Sport. O Sport. Ah, legal, Isso, legal. que é o vice-líder, inclusive. Os 3 aqui tem 100% Falando de Série B, eu de entendo, aproveitamento. gente. Eu tô acompanhando Tô bastante. esse ano. percebendo. Não sei por quê. Nossa, que o Santos não tá na Copa do Brasil é loucura, né? É uma perda pro campeonato, né? Não tem como. Nossa, é. Azar do campeonato? Azar do campeonato. Também acho. O Rueda que tentou, né, ser convidado pela CBF, mas obviamente não conseguiu. Forçou a amizade, né? Forçou. Bom, Goiás e Cuiabá não tem um prognóstico nesse momento, senhores. Nem eu. Palmeiras e Botafogo, é um confronto estadual também. As equipes Botafogo de recentemente se Ribeirão. enfrentaram, né, no Campeonato Paulista. Palmeiras venceu por 1-0, o jogo foi lá no Santa Cruz, mas não foi fácil para a equipe do Palmeiras. E o Botafogo, que também faz parte do grupo dos paulistas na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem de... Deixa eu ver aqui o Fogão. Cadê o Botafogo? Cara, o Palmeiras é 1-1 com o favoritaço. Paysandu. 1-1? E lá no chaveamento está naquele bloco intermediário, né? Porque a gente tem 3 blocos. Aqui um bloco é o bloco do Eu Sozinho, que é o Santos liderando, né? E aí depois a gente tem um bloco intermediário que a gente tem, na sequência, Mirassol em 10º, Novo Horizontino em 11º e Botafogo em 12º. E tem o bloco da zona do rebaixamento. Sabia que são 3 paulistas na zona do rebaixamento da Série B nesse momento? Ponte Preta, Guarani e Ituano. Guarani, inclusive, que já perdeu o treinador, né? Empatou com o Paysandu. Fora de casa. É um timinho chato o Paysandu. Santos sofreu. É isso que eu ia falar. O Santos venceu de 2-0, mas não foi... Tipo assim, que às vezes a gente acha, venceu de 2-0, foi lindo o jogo. Não, o Santos O sofreu. placar mente, né? O último jogo foi no finalzinho. O Santos não foi assim tão fácil jogar contra o Paysandu. Aí, no segundo tempo, caiu, né? O que rendeu no primeiro tempo, que jogou bem, no segundo tempo foi mar abaixo, não sei nem qual expressão usar, foi muito mal, caiu mesmo. E aí o Santos tem o elenco que tem, conseguiu reverter aí o resultado, mas o Santos sofreu. Então, acho que esse empate não diz muita... Quer dizer, diz, né, que jogou de igual para igual, mas o Palmeiras não tem como. Né? Mas o Palmeiras não tem como, é favorito em relação ao Botafogo de Ribeirão. Com titular ou com reserva? Sim. A reserva hoje do Palmeiras também, né, Frank? Puxa vida, né, meu? Não tem nem como. Poxa, difícil. Eu acho, assim... O Abel, quando entra com... não usou o misto, empatou na Libertadores. Então, assim, eu acho que... Usou um misto, assim, poupando jogadores e levando só 4 titulares para o banco de reserva. Exatamente. E conseguiu empatar na Libertadores, assim, não é qualquer competição. Então... Joga em casa também, Joga né? em casa, o Palmeiras é favorito. Favorito. Bom, o João Miguel Lotufo, queria agradecer sua participação aqui, projetando Copa do Brasil conosco. A gente vai ficar de olho, né, nos jogos desta quarta-feira. Na quinta a gente transmite a partida do São Paulo. E dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui no nosso Link Sport Clube. Boa sequência de trabalho para você e apareça sempre, hein, João? Pô, muito obrigado, Frank, Aline, pessoal de casa. O prazer foi todo meu. E agora convido vocês a, quem sabe, acompanhar na Voz do Esporte, Operário e Grêmio. O jogo... Vai fazer esse estaremos jogo aí? aqui ouvindo. Saindo daqui, vou correndo pro estúdio, fazer de casa, vamos embora. E apostamos no Grêmio. Vamos ver se realmente isso acontece. Dentro de com campo você. representa, né? Boa, João. Valeu, Aline. Tamo Bom junto. feriado, hein, pra você. Bom feriado do senhor também. Apesar Amanhã... de que aparece, viu, pra gente fazer aqui as Pode nossas deixar, lives, tá? amanhã estarei aí. Amanhã de manhã o senhor tá por aqui também, Claro. fazendo boletim. Fala vamos muito saber. amanhã. Vamos saber. Opa. É nóis. Tá, pode carimbar aí o favoritaço que eu estarei aqui. Ai. Ó, bom feriado para você. Acompanhe a gente também na quarta-feira. As nossas lives estarão no ar, tá bom? Boletim às 11 da manhã, vou estar nessa. Ao meio-dia estaremos aqui eu, Aline, Enio também. E à tarde nós estaremos também... Fechando a casinha.
e à tarde nós estaremos também falando mais sobre o futebol. Vamos E a Liberta. projetar os jogos aí, mais uma vez, de Copa do Brasil e falar tudo que está acontecendo no mundo do futebol, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso Link Esporte Clube, acionar o sininho para receber as notificações, deixar like para a gente nas nossas transmissões e, é claro, compartilhar o Link Esporte Clube com as suas redes sociais. Tá valendo? Tchau, pessoal. Até amanhã. Bom feriado, hein? Tchau.